Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Grande dia para o São Paulo, grande dia para o Palmeiras. O Corinthians está um pouco mais apertado, amanhã tem um jogo que virou muito decisivo contra o Botafogo. E é claro que a gente tem que começar o programa sorrindo, porque eu não estou achando graça nenhuma. Ponte Preta conseguiu perder do Avaí em casa, ou seja, assinou o atestado de Série B. Vá pro inferno, vai ser incompetente assim no raio que o parto. Boa noite, Paulinha Vilhena. Nós temos novidades e umas enquetes bem legais, né? Boa noite, Flávia. Boa noite para você aí de casa. Temos uma enquete que deixou o nosso convidado de hoje um pouquinho... não gostou muito, né? Mas a pergunta não é minha, a pergunta é de todos. Você trocaria o título de campeão do seu time pelo rebaixamento do São Paulo? Para responder e participar é só acessar o site tvgazeta.com e dar a sua opinião. Aproveitando que eu estou falando com você, manda pra gente uma pergunta, manda foto, vídeo, que você vai aparecer no programa. É só mandar pro WhatsApp 9947 91633 9947 91633, que pode ser que a gente escolha aqui e se apareça no programa. Muito bom, Flávio. Legal, Paulinha. Ó, é claro que é uma filosofia. Você que está vendo a gente no Rio, você não vai trocar o título do Flamengo pelo São Paulo. Aí você transfira o seu rebaixado preferido. É lógico. Agora aqui em São Paulo é bem isso. O corintiano, ó, só tem uma opção. O Corinthians vai ser campeão ou o São Paulo vai cair. O Palmeiras está numa arrancada aí, ó, seguinte. Você tem a arrancada para ser campeão. Mas se você for campeão, São Paulo se salva. Você prefere que São Paulo caia e abra mão do campeonato? Essa é a ideia. Santista, mesma coisa. Essa é a ideia. O que é mais importante para você? Você prefere ver o São Paulo cair ou o seu time ganhar? Essa é a ideia da enquete. Qual é a maneira de participar, Paulinha? É só entrar no site tvgazeta.com. Na primeira página já tem o lugar da enquete, é facinho de você encontrar. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente já vai dar o resultado dessa enquete, hein? Daqui a pouquinho. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje e perguntar também para eles sobre isso, mas por favor, gente, é só sim ou não. Não dá para explicar a resposta, tá? Boa noite, então. Meu caro Nazi, querido amigo, torcedor fanático do São Paulo, mais ou menos eu já sei qual é a sua resposta. Obrigado por nos visitar. Boa noite, Nazi. Olha, desculpa, se eu virou só sim ou não. Eu vou falar não, mas se depender, se fosse um campeonato paulista, eu trocava. Um campeonato de verão, um campeonato importante, eu não trocaria, não. Tá bom. Vanderlei Nogueira, boa noite. Sua resposta. Não. Não trocaria. Não. Chico Lang, boa noite. O Corinthians pode ser campeão e o São Paulo não ser rebaixado ou ao contrário? O que você prefere? É legal. Não, que o São Paulo seja rebaixado. Você troca o título claro, dele? lógico, claro. Tá certo, Chico. Vai ser muito legal ver o São Paulo na segunda divisão. Maravilha. Alberto Porque Helena assim Júnior. eles vão dar aula de futebol na segunda divisão. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Tudo bem? Tudo jóia. E a sua resposta? Como não torço para nenhum, na verdade, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Tá bom. Amaral, grande craque, campeoníssimo, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, titularíssimo na Copa de 78. E se o Brasil passou de fase, deve a ele naquele famoso jogo contra a Espanha, quando ele salvou um gol impossível. Foi o maior gol que um zagueiro já fez, defendendo o Brasil numa Copa do Mundo. Prazer enorme te receber aqui. Jogou pelo Corinthians, jogou pelo Guarani, seleção. Jogador espetacular, jogou no futebol mexicano, onde é ídolo até hoje. Prazer te receber aqui. Boa noite, Amaral. Obrigado, boa noite, Flávio. Prazer é todo meu. Estou à sua disposição. A nossa enquete de hoje é a seguinte: você trocaria o título do seu time pelo rebaixamento do São Paulo? Olha, é complicado essa pergunta. Trocaria? Eu diria... Eu ficaria em cima do muro. Primeiro lugar, eu torço para o Corinthians e gostaria que o Corinthians fosse campeão. Mas agora o São Paulo tem jogado bem. A Ponte Preta também tem jogado bem. Eu vi hoje. Adversidades acontecem. Principalmente com time ruim. Amaral, se você não quiser responder no programa, é só entrar no gazetesportiva.com. Fica mais da moitinha lá no voto secreto. Voto secreto. Pode ser? Pode ser. Então ele vai responder por lá. Gente, vamos de cara mostrar. E o Miller, você não vai perguntar pro Miller? Verdade, desculpe, boa noite, Miller, me pergunta, perdoe. né? É que mais ou menos eu já sei a resposta. Boa noite, Miller. Não, eu não trocaria, até porque senão estaria premiando a incompetência. Eu não posso concordar com a incompetência. Acho que o São Paulo saiu da zona de rebaixamento, mas ficou o tempo todo praticamente na zona do rebaixamento, merecidamente.
Bela resposta. Boa resposta, boa resposta. Vamos então já falar desse jogo de hoje? E vai respondendo aí, hein? Nós queremos saber, você vai ter, daqui a pouquinho a Paulinha vai dar, e aí a gente vai colocar uma outra pergunta mais cri-cri ainda. Nós vamos para cima com isso aí. Vamos ver como é que estava o ambiente no Pacaembu, vitória do São Paulo contra o Flamengo. Vamos lá. A situação do São Paulo já está longe de ser cômoda, mas a chuva faz o sofrimento começar antes mesmo da bola rolar. No meio de tanta gente no Pacaembu, 3 torcedores estão absolutamente tranquilos quando o assunto é futebol. Eles são peruanos e querem mais é curtir o fato da seleção deles ter classificado para enfrentar a Nova Zelândia por uma vaga na Copa do Mundo. Eu sou de 84 e não vi o Mundial do Peru estar lá, então para mim é muito orgulho que vai jogar ainda lá com Nova Zelândia, mas vamos torcer que dê certo, né? Por tudo isso, o que eles querem aqui no Pacaembu é ver de perto Cueva e Trauco e lamentar a ausência de Guerreiro. São Paulo e Flamengo agora, a gente está muito feliz de ver os peruanos jogar os 2 times. É o jogo que tem mais peruano, que quando junta que reúne todos os peruanos. Os peruanos estão aqui, né? São Paulo e Flamengo, então está dividido. Mas coração peruano, né? A gente está por Peru. É, pelo jeito, esses 3 são os únicos tranquilos aqui no Pacaembu. A maioria são paulina continua preocupada com o risco de cair para a 2ª divisão. O Flamengo, adversário deste domingo, não traz boas recordações para o torcedor são paulino. No primeiro turno, no jogo contra o Rubro Negro, é que começou o sofrimento tricolor. O Flamengo venceu por 2-0 e o São Paulo entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento. Depois daquela partida também, o técnico Rogério Ceni foi demitido. Você lembra quanto foi o jogo do primeiro turno? Sim, 2-0 para eles. O que aconteceu aquele dia lá? Aquele dia lá o Rogério caiu, né? Por causa daquele jogo. E o São Paulo entrou no Z4. Primeira vez. Foi lá que começou todo o sofrimento. Foi. Agora que espero muito agora que saia, né? Tipo assim, não tenha mais esse fantasma, cara. Aquele jogo foi o último do Rogério Ceni. Você acha que ele teve muita culpa do que o São Paulo está vivendo hoje? Não, ele não teve culpa nenhuma. É tanto que dá para ver os resultados aí, continua do mesmo jeito. Não mudou muita coisa, Não mudou muita coisa. Se a derrota do primeiro turno causou tamanho estrago, nada melhor do que a vingança para fazer o time se afastar da zona de perigo. Hoje é dia de começar de vez sair do ano. Hoje é dia de sair desse sufoco, né? Levantar o time e ir pra cima para nós não cair. Hoje vai ser a revanche. 3-0 pro São Paulo. E é hora de sair então, né? De lembrar daquele jogo lá e tirar a zica de vez. Definitivamente. Então começando por hoje aqui, qual que é teu palpite? 2-0. Gol de quem? Do Prato e do Hernanes, vai. E não basta só ganhar do Flamengo. Como são 2 jogos seguidos em casa, é preciso passar também pelo Santos. Contra o Flamengo foram necessários apenas 14 minutos. Depois da cobrança de escanteio, Prato fez o Pacaembu explodir. Gol que traz alívio. Vale a pena até subir a bandeira e tirar também uma selfie para garantir. E ainda teve o segundo gol de Hernanes, para garantir os 3 pontos que fazem o São Paulo voltar a respirar. Sem dúvida, o São Paulo volta a respirar, o São Paulo volta a ter expectativa de coisas melhores. Vamos pôr a bola para rolar, vamos ver como é que foi o jogo, que tem lance muito polêmico. Presta atenção no gol do Prato, que depois nós vamos discutir aqui com todo mundo, discutir inclusive como é que foi essa vitória do São Paulo, extremamente importante. Vamos lá. E a bola vai rolar no estádio do Pacaembu para São Paulo e Flamengo. É jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo para se manter ali entre aqueles que brigam por vaga na Libertadores da América. E o São Paulo para se livrar de vez da zona do rebaixamento. Prato. Viu bem ali a descida do Edmar. Fez a finta. Olha o cruzamento. O corte acontece. E o escanteio para o time do São Paulo. Feito o levantamento, olha o toque de cabeça. Gol do São Paulo. Ele estava num jejum danado. Mas agora desandou a fazer gol o argentino Lucas Prato. E o São Paulo abre o placar. São Paulo 1, Flamengo 0.
Olha só o toque para o Everton, lindo lance, quase que o Flamengo empata. Sidão salvou dessa vez e comemora como se tivesse marcado um gol. Vem São Paulo no contra-ataque. Aí o Hever acabou cortando. A sobra é do São Paulo, a chance da batida. E o Diego Alves salva o time do Flamengo. Deu certo o lançamento para o Cueva. Ainda o Cueva, o cruzamento, toque de cabeça. Gol do São Paulo. Hernanes faz aos 40 minutos o segundo gol do São Paulo. São Paulo 2, Flamengo 0. Foi bem o Pará. Belo lance. Dali ele fez o toque para o Herril. A bola vai entrando. Salva os times do São Paulo. Na pressão do Flamengo, quase o gol. Edmar. Saiu o cruzamento, toque de cabeça. Saiu o lançamento, olha o Pará, tá livre, fez o toque pro Everton Ribeiro. Mandou a bomba, mas mandou pra fora. Tem Everton Ribeiro por perto, já recebeu o Everton Ribeiro. O Flamengo tenta chegar, bela jogada individual, lindo lance. Olha o Flamengo chegando e a bola pra fora. Levantamento saiu, toque de cabeça, Sidão salva o São Paulo. Que defesa do goleiro São Paulino, hein? E aí apita o árbitro, final de jogo, vitória importantíssima do São Paulo. 2-0 sobre o Flamengo e o São Paulo respira no Campeonato Brasileiro. Ah, foi muito importante a vitória, muito importante. Paulinha, como é que é a nossa enquete, essa primeira enquete? A nossa primeira enquete é: você trocaria o título de campeão do seu time pelo rebaixamento do São Paulo? Porque futebol se torce a favor, mas se torce muito contra também. Quase sempre primeiro contra. Essa é a nossa dúvida. Então, é no site gazetesportiva.com. Logo, muito fácil, você encontra a pergunta, dê a sua opinião. Legal. Nazi, e aí? Viu o jogo, sim, gostou do São Paulo, está livre do rebaixamento? Não está livre. Deixa eu só fazer um adendo. Quando você perguntou para mim, eu entendi se eu trocaria um título do São Paulo pelo rebaixamento de um rival. Depois, e aí você trocaria? Por um rival, se fosse um campeonato paulista, assim, mas acho que um campeonato brasileiro, um campeonato de porte, eu não prefiro a dor alheia do que a minha felicidade, né? O São Paulo cedeu muito espaço no segundo tempo, vocês viram aí o lance, aí o Sidão salvou em 2 momentos, mas fez um primeiro tempo muito bom, principalmente no sentido de pegada, de marcação, de esforço, né? Ficou provado, acho que nesse jogo, que o Jusilei não dá para ser reserva nesse time. Foi um dos melhores em campo, ao lado do Petros, a Arboleda fez uma boa partida. Tudo que o São Paulo não vinha fazendo antes, ou seja, não teve desatenção da zaga, né, em bolas aéreas, em posicionamento, e poucas chances, 3 chances de gol, convertendo em 2, ou seja, um aproveitamento bom, coisa que o São Paulo também não vinha fazendo. Então, eu gostei, apesar de o segundo tempo ter sido sofrido, porque o São Paulo cedeu muito espaço para o Flamengo. Para você, Miller, foi justo? Eu achei o São Paulo, e aí queria a sua opinião, primeiro tempo muito bem, primeiro tempo para não cair. Segundo tempo já voltou a criar preocupação. A diferença é que essa instabilidade, porque estava defendendo o resultado, né? E estava jogando contra uma equipe muito boa, de qualidade técnica muito avançada, que é a equipe do Flamengo, assim como o Atlético Mineiro que eu gosto. Então acho que o São Paulo, a diferença, como o Nazi falou, a chance que criou fez, né? Praticamente quase 2 chances, fez os 2 gols e garantiu o resultado aí. O Flamengo, primeiro tempo apagado, o segundo tempo o Flamengo procurando o resultado, precisando correr atrás do resultado, saiu mais para o jogo. O Everton Ribeiro é um bom jogador, carrega muito bem a bola, quer dizer, teve chances, mas o Sidão compareceu, foi muito bem, foi um goleiro decisivo na partida de hoje. Acho que o São Paulo não tem que se preocupar em jogar bem tecnicamente, tem que se preocupar em pontuar, principalmente dentro de casa.
pega um clássico, vai para um clássico mais confiante, com mais tranquilidade. Mas hoje acho que o principal o São Paulo fez, que conseguiu uma grande vitória. Amaral, São Paulo se livrou do rebaixamento, seu modo de entender? Não, ainda não. Pelo contrário, ainda está ali. E até porque, se você pensar, por eu já ter participado de uma situação como esta, no início, quando você faz o primeiro gol e você está vencendo, você quer manter o resultado. Quando você faz o segundo gol, você quer que o jogo acabe. Então, é uma situação difícil ainda para o São Paulo. Para dar uma tranquilidade ao grupo e, obviamente, ao treinador. Porque o treinador também tem as suas maneiras. Ele também está no mesmo barco. Então, ainda não se livrou. Tem jogado bem? Tem. Mas ainda falta 10 rodadas ou 9, se não me engano. Agora 8, né? 8, né? 8, é. Então, ainda falta. E isso conta muito. Porque todo mundo vai brigar por esse espaço. Meu amigo Alberto Helena Júnior, o São Paulo não venceu 2 jogos consecutivamente durante todo o campeonato. Será agora, sábado, contra o Santos? Eu não sei. O São Paulo é aquela coisa, né? Vai, vem, vai, vem. Eu acho que o São Paulo é exemplo do Corinthians. Né? Os 2 opostos, né? Um lá em cima, outro aqui embaixo. Eles vão cumprir um campeonato até o final nessa base do ganha, perde, empata. Ganha, perde, empata. Eu acho que vai ser por aí. Não sei se o São Paulo ganha do Santos. O Santos, apesar de não estar praticando futebol muito bonito, ele também não está. Né? Então até pode o São Paulo ganhar, mas é imprevisível. Ô Chico, foi o Jusilei que fez a diferença hoje? Foi, né? Foi. Eu não sei também porque o Jusilei não estava como titular, né? Gordo. Gordo ele gordo. Estava. De fato o Dorival foi muito educado hoje na coletiva e tal, sei o quê, mas a verdade é que ele estava gordo e ele poupou o cara. Então acho, ok, resolveu o problema, não vão ficar batendo nisso. Mas ele não estava jogando porque ele estava gordo. Mas o Jusilei em forma é um grande jogador, né? Tanto que o Dorival colocou ele para jogar. Exatamente. O Dorival é um treinador experiente. O São Paulo tem boas mãos, viu, Flávio? Ele falou uma coisa legal hoje, ele falou assim, eu posso não entender muito de futebol, que não é verdade. Mas nessa posição eu joguei um pouquinho. Acho que dá pra pensar, pelo menos essa eu entendo, né? Eu me lembro do Jusilei no Corinthians. O Jusilei no Corinthians parecia... Chegou na seleção. Que jogava de fraque, né? Ele saiu, como ele entrava, ele saía de campo. Assim, sem sujar o uniforme, ia só na bola, fazendo gols bonitos, né? Junto com o Elias, jogou ao lado do Elias no Corinthians. Quer dizer, ele é um grande jogador. Fez a diferença, sim. Agora ele precisa voltar a ter a mesma forma de sempre. Né? Claro. E ele em forma é muito bom. Agora, eu acho que não foi só o Jusilei que melhorou, não. Eu acho que o São Paulo ganhou do Flamengo, essa vitória foi importante, viu? É um marco essa vitória para o São Paulo. Eu falei, você me fez a pergunta, eu disse que eu gostaria de ver o São Paulo rebaixado, do que o meu time do coração campeão, por causa da pesquisa que você fez. Mas eu estou achando que o São Paulo escapou do rebaixamento por causa dessa vitória aí. E acho que tem muito... Por exemplo, está com muita disposição. Hoje eu estava vendo o jogo do Santos também um pouquinho. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense mandou bola na trave. Teve um... O Santos joga assim, é inacreditável. Dentro da área. O Santos tem mais resultado do que bola, é inacreditável. Inacreditável. Ultimamente está assim. Então, hoje, se tivesse empatado lá também, não ia ser um resultado perfeitamente condizente com o futebol mostrado pelo Santos. Então, quer dizer que você perguntou do Amaral, ganha do Santos? Eu acho que tem grandes chances de ganhar. Até porque o São Paulo precisa dos pontos, né? E o Santos, nesse negócio de querer alcançar o Corinthians, vai depender muito do resultado do Corinthians e Botafogo amanhã e do restante da tabela. Então, eu acho que hoje, a vitória de São Paulo foi um marco. Porque não é fácil ganhar do Flamengo de 2-0. Não teve um time que ganhou do Flamengo de 2-0 com essa facilidade que o São Paulo ganhou. Vamos dizer a verdade. Mas o Sidão fez grandes defesas. Mas ele está lá para isso. Uma ou duas também não faz. Não, mas ele... Segundo tempo melhorou, sem dúvida. O Sidão melhorou muito, pegou o ritmo. O Flamengo no segundo tempo jogou. Não fez nada. Ganhou confiança. Eu acho que isso aí é trabalho mais do Dorival, que chegou na cabeça dele. Ô Sidão, você é o titular, você é o cara mais experiente. Eu preciso de você, sabe? Não é goleiro pro São Paulo. Não é goleiro pro São Paulo, mas tá jogando bem. Mas um detalhe, Chico, do Jusilei. Primeiro eu vou começar com uma história, depois eu vou entrar na parte tática.
O Careca, uma certa feita, o Bebeto era muito rígido, né? Preparador físico. E bom preparador, né, Emílio? Excelente. Maravilhoso. O Chico Vanderlei, acompanhado de perto. Bebeto de Oliveira. Bebeto de Oliveira, negão. Aí dizia, Careca, você tem que entrar em forma, você tá meio gordo, tá? Aquela coisa toda. A gente ia jogar um clássico contra o Palmeiras. Perdão, um clássico contra a Portuguesa. O Careca fez 2 gols. Aí o Careca chegou pro Bebeto e disse assim, Bebeto, cavalo de Paraguai tem uma barriga desse tamanho, mas pode demais. Ele meteu 2. Vanderlei Nogueira, e aí? Mas sabe o que acontece? O Jusilei discorda um pouco do Dorival Júnior. O Jusilei, ele quer que o Jusilei marca e sai pro jogo. Diferente do Hernandes. Acho que o Jusilei, naquela transição que os treinadores falam hoje, o Jusilei, eu acho que com a bola no pé, ele é muito melhor que o Petros, na minha modesta opinião. Então ele não pode marcar sozinho e sair pro jogo, ele não vai aguentar. Então acho que quando um jogador marca para ele, e ele esse passe para frente na vertical, ele é muito melhor que o Petros. Ele vira a bola, né? Ele exatamente, a dinâmica de jogo dele é melhor, diferente. Aí você colocaria o Petros na marcação? Um marca e deixa o Jusilei jogar mais, né? Até porque o Hernandes vem de trás com a bola dominada, que é uma característica dele. Mas o Jusilei não pode ser do time por conta disso. Porque é um jogador que não erra passe. A dinâmica de jogo dele, de virar, de tocar, é muito mais rápida do que do Hernandes e do Petros. Se você... É isso aí. Partindo desse princípio, desculpa, Vanderlei. Não, por favor. Partindo desse princípio, que é verdadeiro, quem atrapalha é o Petros. Porque se tem o Jusilei e tem o Hernandes, você resolve esse problema. São dois volantes que sabem jogar. Sinceramente, eu acho que um jogador que não marca e sai jogando é meio jogador. Exatamente. No meu conceito. Se o cara não faz as duas coisas, ele é meio jogador. E meio jogador é dispensável. Mas, Flavinho, você pode sabe o que acontece? Que muitos treinadores não entendem hoje no futebol brasileiro o seguinte: o jogador estando bem posicionado, ele já está marcando. Isso aí. Aí que tá. Isso aí. Mas se o cara não conseguir que marcar... é o que o Rodrigo Caio não consegue fazer. Tão badalado o Rodrigo Caio. Não consegue fazer, se posicionar bem, tanto no meio de campo quanto na defesa. Fala, Vanderlei, desculpa. Não, eu só ia falar, estava falando com o Vanderlei, só uma coisa. Ele não vai falar? Não vai falar. Assim é impossível. Não, eu estava tentando lembrar para o Vanderlei aqui, quem é que fazia isso que o Miller falou, que deveriam fazer para o Jusilei no Corinthians? Era o Ralf que fazia isso. E aí o Ralf não sabe dar um passe daqui no meio. Não, mas ele ficava marcando. Pelo amor de Deus. Só marcar. E o Jusilei e o Elias. O Casimiro faz isso. O Jusilei e o Elias faziam o vai e vem junto com o Douglas. O Ralf era um bom cão de guarda, mas não sabe dar um passe daqui do nada. Não faz mal, mas ele... É o que eu tô falando. O jogador que só marca ou só sai jogando é meio jogador. Vanderlei. Bom, primeiro que não tem nenhum problema que me interrompa, porque eu só vou ficando abastecido com tudo que eu ouço. Então deixa eu fazer o que não me deixa falar. Não, mas eu quero falar também. Eu vou aprendendo e vou guardando e vou aproveitando. É verdade. Eu queria só dizer o seguinte, que o São Paulo... Vejam como... Vejam... Segura a cadeira que ele está levitando. Vejam como mudam as coisas, né? Calma. O discurso, recuando 2 ou 3 semanas, é que o time estava numa pindaíba desgraçada e não se pensava nada de bom. Desde o Miller até o Chico, e alguns com repeteco nas participações, reconheceram que algumas coisas melhoraram. Né? Por exemplo, foi levantada a bola aqui do Sidão. Se você recuar 15 dias ou 20 dias no tempo, você falava do Sidão, né? Meu Deus, Sidão não. Quer dizer, tudo bem, não é o Buffon, né? Não é o Neuer, a gente sabe disso, mas ele está vivendo. Bom, melhorou a vida dele. Não é o Cássio. Melhorou a vida dele, né? Melhorou a vida dele nos últimos anos. Você foi fundo. Não é o Buffon, não é o Neuer, mas melhorou a vida dele. E melhorou a vida do São Paulo também. Sem dúvida. Né? Agora, eu acho que o São Paulo ainda está pendurado, está 4 pontos longe da zona do rebaixamento, 4 pontos e ainda tem jogo pela frente. Precisa ficar sempre alerta, sem dúvida alguma. Não é aquele negócio de soltar rojões, mas a torcida fica mais confiante. Sem dúvida, fica mais confiante. Depois de uma vitória importante, já foi dito aqui, não jogou contra o Nogueirópolis, jogou contra o Flamengo. Então é uma vitória que dá um pouco mais de confiança para o time. Vai pegar o Santos. O Santos está também numa situação de grande pressão, né? Com o técnico, com tudo isso que aconteceu nas últimas horas, depois seguramente vão falar um pouquinho sobre isso. Então, vai ser um momento circo. Momento circo, segundo o próprio Levi. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo tem sido prestigiado pela torcida, é o segundo em público nesse campeonato, perde só para o Corinthians.
Hoje o Corinthians está com 38 de média, 38 mil. São Paulo tem 34 mil de média, e depois vem seguido pelo Palmeiras, que tem 30 mil de média. Então, melhorou a vida do São Paulo, mas ainda está distante de sair soltando rojões, ufa, escapou do rebaixamento. É muito pouco. E há um dado interessante, Flávio e telespectadores. O São Paulo marcou 39 gols. 39 gols. Sabe quantos gols marcou até agora o grande líder do campeonato? 39. Vejam. É o mesmo número de gols? Mesmo número de gols. 39 Corinthians, 39 o São Paulo. A diferença é que o Corinthians tomou 18 gols e o São Paulo tomou 43. Tem inclusive um saldo negativo. Então, mas de qualquer maneira, só para dizer que o São Paulo que está ofensivamente funciona. Marcou 39 gols com todas as dificuldades. E o líder, justamente líder, com méritos, marcou 39 também. Sem ataque. Sem ataque. Deixa eu falar um negócio de gol. É sensacional. Mas é correto, esse número que eu estou dando é correto. Não, acho que é... Peraí, só posso corrigir aqui uma coisinha? Corrige. O Corinthians sofreu 18, tá certo. E o São Paulo, quanto você falou? 43. 42. 42. Isso. Okay. Quer dizer, o time do Brasil que mais marcou gols foi o Palmeiras. 46 gols 46. Em 30 jogos. O Guardiola no campeonato inglês, 9 jogos ele marcou 32. Mas aí o buraco é mais embaixo. Aí a comparação que ele fez com o Buffon. Hoje nós estamos chutando muito para cima. Só mostra a e na temporada? Baixíssima qualidade do futebol brasileiro. E na temporada, o time que mais marcou gols no Brasil, na temporada, 117 gols. O Flamengo. Temporada toda. Paulinha, nossa enquete de hoje, como é que está? Primeira enquete. Bom, a enquete está de uma maneira que todo mundo já imaginava, não é mesmo? Mas você não fala o resultado. Mas só chama mais. Mas eu não vou falar porque eu não quero influenciar Qual é a enquete? a sua opinião. Você trocaria o título de campeão do seu time pelo rebaixamento do São Paulo? De novo, para você não se confundir que nem o Nasa aquela hora. Você trocaria o título de campeão do seu time pelo rebaixamento do São Paulo? Essa é a sua vontade de ver o São Paulo fora? É melhor para você, né? Que o seu ganha e que o outro perca. Exatamente. Isso é uma boa. Manda bala. Registra a sua opinião importante para nós. Deixa eu falar uma coisa. Apesar da vitória do São Paulo, 2 lances estão sendo colocados aqui. O primeiro, muito importante, senhores, por favor, prestem atenção. Temos vários ângulos. O gol do São Paulo, marcado pelo Lucas Prato, foi de mão. Agora, mão legal ou ilegal? Essa é a dúvida. Que bateu na mão, ok. Aí é que fica a tal história. No braço, né? No braço. Você teria anulado esse gol ou não? Vamos ver esse lance, o gol do Lucas Prato aos 14 minutos. Reparem que bateu na mão ou ele pôs a mão. É isso que a gente quer esclarecer nessa história toda. A bola vem cruzada, do escanteio e tal, e aí bate no Hever e no Lucas Prato. Inclusive no braço do Lucas Prato. Aí, ó. Aí, pum. Bateu. É o gol do Jô? É igual ao gol do Jô? Não é igual ao gol do Jô. Esse gol foi válido, tá certo o árbitro. Lembra que o gol do Jô foi marcado, depois todos chegamos à conclusão que foi irregular. E esse? Miller, começando com você. Para mim foi regular. Irregular? Porque ele levou vantagem, né, no braço. Né? A bola literalmente pega no braço dele e vai pro gol, quer dizer, gol de braço. Para mim, gol irregular. Para você, irregular. Amaral? Com certeza. Ele passa a ser irregular porque a bola ia embora para a linha de fundo. Ela não ia, a trajetória dela não era... O braço mudou a trajetória Exatamente. Não era em direção ao gol. Então... Irregular. Nazi? Olha, com uma imparcialidade chico-languesca, eu daria o gol, sim. Eu acho que não houve movimento para isso daí. É igual ao gol do Jô esse aí? Não, não é. Não é igual ao do Jô. Tá bom. Alberto Helena. Olha, há muita confusão com relação o que diz a regra e as tais instruções recentes da FIFA e da International Board e a interpretação que se dá hoje aqui. A intenção permanece na regra. O cara tem que ter a intenção de botar o braço à mão. Essa coisa de desviar a trajetória da bola não existe na regra nem na instrução. Tem nada disso. O que acontece é o seguinte: se o sujeito
abrir os braços, ou um braço, dentro da área, e a bola bater no seu braço, mesmo que não seja aquele movimento intencional especificamente, a regra, ou a instrução, entende. A instrução é aquela recomendação que é dada para o juiz. Ela recomenda o quê? Que o juiz considere que esse braço aberto, ele tem a intenção de diminuir o espaço do jogador e aumentar a sua defesa em relação à bola. Então é o seguinte, se o cara, se o Miller vem com a bola... Não, mas para você, Lela, foi ou não? Foi com intenção ou não? No seu Eu acho que não. Não. Com intenção, ok, beleza. não. Mesmo porque o braço está muito próximo do corpo. Chico, para você, foi igual, como você falou que o gol do Jô foi um gol regular, obviamente esse gol também foi regular, certo? Foi igualzinho. Olha, o Flávio, eu acho gozado que fair play nos olhos dos outros não arde. É uma coisa, quer dizer, eu gostaria de falar o ditado como eu aprendi, né? Certo. Aquele mesmo lá. Fair play nos olhos dos outros não arde. A bola bate no braço dele, ele está com o braço aberto, a bola bate no peito e entra. Foi pênalti. Foi pênalti. Pênalti. Não, foi pênalti não. Anulado. O gol tinha que ser anulado. Hoje as comparações tinha que ser pênalti contra. Contra só. Marca um pênalti do outro lado. Do outro lado. Em basquete. Quer dizer que o gol do Jô, quer dizer que o gol do Jô assim vale, o gol do Prato não vale. Não, senhor. O gol do Jô, a mão do Jô estava para dentro do gol. Por isso que o juiz não deu mão. Porque tinha sido... Então por que ele deu o gol do Jô? Porque o juiz é uma anta. O cruzamento do Marquinhos Gabriel passou pelo goleiro. Quer dizer, o gol do Jô valeu, se não devia valer. É inacreditável. Esse gol aí, então, vai lá. A bola bate no braço dele, bate no peito e entra. Isso pra mim ou foi gol anulado. Lógico que teve intenção. Ele jogou o corpo e a bola bateu no braço dele. Vanderlei Nogueira. Não bateu no peito antes, não. Bateu primeiro na mão, depois no peito. Vanderlei Nogueira. Primeiro, foi no mesmo poste do lance do Jô. Sim. Foi no Pacaembu aquele jogo também? Não, aquele foi na arena. Foi Itaquera. No gol. Sim, do mesmo jeito. Mas eu queria dizer que, para mim, foi irregular. Irregular. E, de novo, o auxiliar estava atento, olhando, deveria ter ajudado a arbitragem. O árbitro deveria ter anulado o gol, não validado o gol, na minha opinião. Porque para mim, por favor, João, põe de novo. Porque para mim, gol legal. Por quê? Claro que a interpretação, o Heleno explicou brilhantemente pra gente. A bola vem cruzada e o Prato entra. Cruzou, beleza. O Prato não faz nada. O Hever chuta a bola nele. A partir do momento que o Hever chuta a bola nele, ela bateu no braço, bateu no raio que o parta. Ele não fez nada. O Hever chutou a bola nele, bateu também no braço. É isso aí. Bateu no braço, bateu no peito. É isso aí. Então, o Hever chutou a bola nele. Se ele tivesse agilidade suficiente para, no reflexo do Hever, já meter a mão na bola, ele jogava vôlei, não jogava futebol. Então, teve um gol do Rodriguinho anulado do mesmo jeito. Então, mas está errado. O Hever chutou a bola no corpo dele, bateu no braço, não importa onde bateu. Para mim, essa é a minha interpretação. Ele recua o braço. Quando tem o replay, bem devagarzinho, ele se assusta, ele vê que ele até puxa o braço para evitar. Para você também, gol normal. Também, normal. Ele tira, é legal que é polêmico, mas para mim, gol normal. Ele está olhando a bola, ele recua o braço para não bater. Recua o braço, ele estica o braço, ele não deixa a bola passar. Os árbitros no Brasil, eles fazem diferente. A FIFA, já não é de agora, hein? A FIFA diz assim para os bandeiras, que hoje é assistente, sem falar, né? Assistente, pode falar para a comunidade. Então o que acontece? Na dúvida, deixa correr o lance. E nenhum bandeira no Brasil, no Campeonato Brasileiro, deixa correr o lance. Se o jogador está uma orelha na frente da zaga, ele marca o impedimento. Não, eu já vi gol assim sendo anulado. Então, eu só dei a minha interpretação. A recomendação da CBF, eles não estão obedecendo a recomendação da FIFA. Bom. Não, olha aqui, o pior é o seguinte. O pior é a maldita tradução do inglês para o português, para o espanhol. Eu me lembro muito bem, quando foi feita essa nova recomendação acerca do pênalti ou não com a mão,
o meu adorado amigo Arnaldo César Coelho, um extraordinário juiz que foi, um grande comentarista, ele me disse o seguinte, lá no programa que a gente participava: olha, é que eles mudaram. Eles colocaram o seguinte, tocar na bola com a mão deliberadamente. É isso aí. Peraí. E isso, na cabeça dele e de um monte de juízes, deliberadamente, não queria dizer intencionalmente. Aí é uma questão de falta de escola. Falta de escola, que é a mesma coisa. Dicionarismo. Falei para ele, vai lá no dicionário e veja que deliberadamente é o mesmo que intencionalmente. Mudou o tradutor. Gente, o gol do jogo foi legal e esse gol foi legal. Sim. Uma vez, o Adriano fez um gol uma vez no Palmeiras e eu também considerei legal. A maioria considerou legal e eu também não sou dono da verdade. Da maneira que eu vi, pela regra da borda, esse gol foi legal. E do Henry? O cara chutou a bola dele. Aquela decisão lá, do Henry da França. Aquele não, aquilo foi, pelo amor de Deus. É igual aquele pênalti do Ronaldo contra o Cruzeiro. Para mim foi pênalti. Bom, então absolvemos o árbitro, né? Porque houve uma divisão, né? Eu não absolvi ninguém. Não. Deu aqui. Deu nós aqui. O Vanderlei absolveu. Deu 4-3, né? Irregular. 2, 4, 6, 7, 8... Deu 4, não, a maioria foi regular. 5-3, né? Se tiver uma voz contrária, o árbitro pode ter entendido dessa maneira também. Então, o árbitro foi absolvido. Bom, gente, vamos para o nosso lance Lux Collor de hoje. O lance Lux Collor de hoje vem para o salvador do São Paulo. Esse realmente é um profeta. São Paulo, se escapar da Série B, deve exclusivamente, o Dorival também, a esse cara, Hernanes. Ele livrou a cara do São Paulo mais uma vez, fez um golaço, o nosso lance Lux Collor de hoje. O cara chegou da China, estava sem jogar, estava com toda a dificuldade e mesmo assim ele mostrou competência, ele mostrou capacidade e fez mais um gol de vitória do São Paulo. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor. Parabéns ao grande responsável pela eventual liberação do São Paulo da Série B. Pergunta qual é? Não deu resultado. A pergunta é, você trocaria o título de campeão do seu time pelo rebaixamento do São Paulo? Será que você é o culpado pela zica, por energia negativa? Ou você está suportando ele, talvez por isso ele ganha do Flamengo? Vamos descobrir já já. Qual é o para entrar na... Gazetesportiva.com. Facinho, você só desliza um pouquinho para baixo, do lado esquerdo, tá fácil. Maravilha. Vamos então ver o que se falou nos vestiários após o jogo. Pienso que nosotros en primer tiempo no fuimos agresivos, nos faltó en las situaciones de gol que llegamos resolver mejor, finalizar mejor. Hubo 2 o 3 situaciones claras en el primer tiempo para haber quizás salido al intervalo con otro placar. Y Sao Paulo fue muy oportuno, ¿no? Primero el escanteo ofensivo que nos desequilibraron y después una situación clara de contraataque que creo que en 3 pases, un inicio de saque de meta y después el centro por el lado de Cuevas, finalizaron muy bien en juego aéreo. Creo que allí se resume todo el juego, ¿no? Un Sao Paulo que estuvo muy aplicado, un Sao Paulo que hizo un buen juego, un Sao Paulo que fue muy oportuno, que estuvo muy agresivo y por eso creo que se dio este resultado. Após a partida, Lucas Prato não quis falar sobre o primeiro gol do São Paulo. A polêmica continua. Afinal, foi ou não foi gol de mão? O atacante argentino preferiu não se manifestar. Os demais jogadores exaltaram a vitória por 2-0 para cima do Flamengo, que deixa o São Paulo fora da zona do rebaixamento e confiante para o clássico do próximo sábado contra o Santos, aqui mesmo no Pacaembu. Qual foi o grande mérito do São Paulo hoje, na sua opinião? Nós conseguimos fazer um grande jogo em todas as partes, conseguimos marcar bem. No primeiro tempo também conseguimos sair com 2-0, que nos dá mais tranquilidade, né? Você sai na frente do placar, sem dúvida alguma a gente consegue jogar mais tranquilo, como foi o segundo tempo. Importância das 2 defesas no final, Flamengo crescendo no jogo e você aparecendo bem ali com 2 milagres.
A importância de manter um jogo aí, mais um jogo sem sofrer gols, que é algo que a gente se cobra muito ali atrás. E essa é a importância de dar uma tranquilidade para o nosso time e conseguir manter o 0 ali para que a gente pudesse sair com os 3 pontos, que era o mais importante. Agora, fora da zona do rebaixamento, como é que o São Paulo vai para o jogo do próximo sábado contra o Santos aqui no Pacaembu? Mesma coisa, mesma humildade, mesma seriedade. Falei em todas as entrevistas hoje que o Dorival tem nos cobrado muito para que a gente pare de oscilar de uma partida para outra, principalmente as fora de casa. Então, mesma humildade, trabalhando para fazer mais um grande jogo. Eu tenho uma equipe ainda oscilante. Nós nunca sabemos o que possa acontecer. É natural que nós estejamos trabalhando, preocupados e atentos em todos os detalhes possíveis. Agora, você sabe muito bem, as equipes oscilam. A grande maioria das equipes estão oscilando. Nós pegamos a pontuação desde o dia que eu cheguei no São Paulo para frente. A nossa equipe tem a 6ª campanha do campeonato. E mesmo assim está oscilando. E tem a 6ª campanha. Então, o que nós podemos fazer? Continuarmos trabalhando, insistindo. Temos uma equipe diferente da grande maioria que ela está sendo formada no meio do campeonato, e eu não vou voltar a falar disso, que a gente passa a ser repetitivo e chato, mas é a grande verdade. Eu tenho 7 jogadores aí, mais o treinador, que estão fazendo agora a 18ª partida pelo clube. Então, é muito bom, mas a gente nunca sabe o que espera do seguinte. Eu vou perguntar para os 2 boleiros geniais, grandes jogadores. Amaral, tá todo mundo nesse negócio, né? Vai, volta, sobe, desce. São Paulo não consegue ganhar 2 jogos em seguida. Como é que resolve esse tipo de problema? Olha, o Dorival vai ter que dar um jeito nisso daí. É meu amigo, tenho um respeito muito grande por ele, mas é através da tranquilidade. Não há outro lado. Por quê? O São Paulo necessita, não é ganhar 2 jogos, de uma sequência, até mais. Necessita de tranquilidade. Os atletas precisam disso, porque senão não rende. Você vê bons jogadores no São Paulo que tem decisão, e tem sim, que às vezes não se arriscam. Eles não querem às vezes nem falar ou se posicionar. Mas às vezes não arriscam. Por exemplo, o Prato é um grande jogador. Tem o Hernani, que está fazendo a diferença. Tem o Petros, que é um bom jogador. Ele precisa só falar pouco. Não precisa falar muito. Você viu por que o Prato não falou hoje, né? Porque quando o cara fala, se o Jô, ele se mancou, não falou nada e tal. O outro, o Rodrigo Caio falou, falou demais. Então já não fala e pronto. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho põe, mais ou menos isso. Então, a partir do momento que você está tranquilo, fora do campo, ou seja, através da sequência de vitórias, pode ter certeza que você começa a render. Senão não há outra maneira, Flávio. É difícil, por mais que você queira. Eu vi isso. E uma vez conversei com ele, que em paz descanse, falecido Sócrates. Maravilhoso. Ele disse, hoje eu estou sem confiança. Você vai falar o quê? O Sócrates? Nossa Senhora. Hoje eu estou sem confiança. O que você vai falar para ele? Eu vou falar o quê? Magro, vamos que o negócio está bom. Não. Você está, mas o grupo está em paz. Rapaz, agora, ele me deu uma abertura para um dos episódios que nós pudemos viver juntos. Já te dou esse espaço, só queria saber do Miller sobre essa história de ganhar confiança ou não ganhar confiança desses 2 jogos. Da regularidade, né? Olha, Flávio, é difícil no caso do São Paulo, que como tem muito jogador mediano no time, você não pode cobrar de um jogador mediano aquilo que você vai cobrar do Hernanes. Você tem que cobrar a regularidade do Hernanes, do Prato, lá dentro, não saindo porque o gol não vem atrás do atacante, do Jusilei, desses jogadores você cobra a regularidade. Do Cueva, né? Mas os outros jogadores você não tem que cobrar a regularidade, você tem que cobrar o quê? Aquela dinâmica de jogo na parte física para poder ajudar esses jogadores, que na parte técnica eles fazem a diferença. Então é difícil nesse exato momento do São Paulo, que está lá oscilando na zona de rebaixamento, sai, volta e sai, você cobrar uma regularidade de um time que tem uma defesa muito fraca tecnicamente, que não sabe se posicionar.
Então é difícil você cobrar uma regularidade de um time que não tem um time. Só tem 2 ou 3 jogadores que são bons. Mas é o plantel que o Dorival tem na mão, né, Emílio? Mas, gente, olha, eu só acho o seguinte, isso que vocês falaram é óbvio que, ok, correto, né? Estamos falando de gente que sabe tudo de bola. Mas reparem que todos os times estão assim. O Corinthians só vai ganhar o campeonato porque ele fugiu dessa rotina no primeiro turno. O resto é tudo farinha no mesmo saco. O Avaí está entre os primeiros este ano, agora no segundo turno. O Atlético Goianiense chegou a ficar em terceiro lugar. Eles estão todos no mesmo dia. E o Corinthians entrou na vala comum. Tanto que o Corinthians fez uma campanha espetacular, ficou com 8 pontos de vantagem. E até o jogo de hoje tinha 9. E ganhando, perdendo, ganhando. Está todo mundo de qualquer jeito. E Flávio, só um adendo. E me chamaram, antes de começar o campeonato, me chamaram de sonhador. Através de uma outra emissora que fez a gravação, eu disse, pela irregularidade das equipes, eu disse que o Corinthians ia ser campeão. Está gravado. Não sou eu que estou dizendo, viu, Chico? Roberto, pessoal. Está lá gravado. Era uma semana antes da primeira rodada. E estamos na 30ª. Então, para você ver. Então, Flávio, o que acontece? Times que você tem que cobrar, a gente tem que cobrar regularidade, é do Flamengo, que investiu muita grana. Do Palmeiras. O Palmeiras agora fez 3 vitórias. Você viu como mudou a vida dele? Está 6 pontos do líder. Agora está com uma regularidade legal, 2 vitórias consecutivas. E do Atlético Mineiro, que é uma boa equipe também, assim, junto com o Palmeiras e o Flamengo. Esses times a gente tem que cobrar regularidade. Hoje o Flamengo, com o time que tem, fazer um jogo que fez hoje, a torcida tem que ir lá no Santos Dumont mesmo. Ô, louco, Bíblia. Então tem que ir lá cobrar desses jogadores, pelo amor de Deus. Porque no caso da Ponte funcionou maravilhosamente. Um bando de marginais só recebeu o time, que já é uma porcaria, agora é porcaria com medo. Aí não dá, né, cara? Não é verdade? O time é ruim. Aí joga em casa com medo de apanhar e pega tudo mesmo. Aí vai fazer o quê? Vai cair. Não tem muita Flavinho, posso falar a respeito daquela observação do Amaral sobre o Sócrates? Quando o Sócrates foi contratado pelo Corinthians, eu era um dos caras que tinha mais enfatizado a necessidade do Sócrates sair do Botafogo de Ribeirão Preto, ir para um grande time e tal. E no jogo, um dos primeiros jogos do Sócrates e do Amaral no Corinthians, uma quarta-feira à noite, contra a Portuguesa Santista, se não me engano, o Corinthians perdeu, empatou. E na saída do jogo, eu estava lá no vestiário com o Amaral e o Sócrates, conversando, tal, logo depois do jogo, a torcida invadiu ali. Francana. Você lembra? Francana. Aí fecharam o vestiário, a gente não podia sair, ficamos eu, o Amaral e o Sócrates. E você estava no bolo. Eu estava no bolo. Até você apanha. Não, eu apanhava também. Porque os caras diziam assim, você que inventou o Sócrates, porque eu escrevia muito sobre o Sócrates, e naquela época minha coluna era muito prestigiosa. E aí ficamos lá, horas, fechados no campo. 3 horas, Alberto. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Aí o Sócrates disse assim, eu vou ensinar essa torcida a torcer. Porque o Corinthians era assim, né? Jogava 20 minutos, não estava ganhando o jogo, começava a vaia. E aí depois, todas as confusões. Aí ele começou a ensinar a torcida do Corinthians, a fiel, a torcer. Porque ele ia para o campo, não é, mano? Com certeza. Aí começava a tocar a bola, tocava coisa que o Corinthians não fazia, porque era aquela correria. Não gostava. E não gostava que a gente tocava. Não gostava. Começou a tocar a bola e tal. E quando a torcida começava a chiar e tal, ele fazia assim para torcer. Era um maestro. Show de bola. É uma coisa espetacular para você ver como dá para levar em conta o que a torcida pensa e faz. Sem dúvida. É que é sempre torcida uniformizada, né? Que não serve para nada. Eles foram agredir Amaral e Sócrates. Mas não era da Francana. Não era torcida uniformizada. É ridículo. Naquele tempo ainda não era. Claro que torcida uniformizada é bando. Sim. Mas tem idiota também avulso, claro, eu reconheço. Mas vê se você pode levar em conta um negócio desse. Vê se tem como. Ei, Nazi, porra,
Os caras foram brigar com Amaral e Sócrates. Já pensou se o Corinthians tem hoje um Amaral e um Sócrates? Ele devia estar com 3 mil pontos no campeonato. Pensou se o São Paulo tem? Porra, os caras que os negros jogaram pipoca. Não, imagina se você tem fãs de uma banda de música que vão bater na banda de música. Tem isso também? Não tem. Não. Não, inacreditável. Bom, acho que a gente já pode saber o resultado da enquete, né, Paulinha? Vamos falar o resultado da enquete, sim. Então foram 30,83% sim, trocaria. Mas a grande maioria falou que não. 69,36% falou que não trocaria o título do seu time para o rebaixamento do São Paulo, imagina. Então, só 30%. Ainda bem que a imbecilidade limita. Vamos mais uma? Vamos. Outra enquete. Hoje tá polêmico, viu? Vambora. O Palmeiras tem competência para tirar o título do Corinthians? O Palmeiras tem competência ou não para tirar o título do Corinthians? O que você acha? É só entrar de novo no gazetesportiva.com, no mesmo lugarzinho, se você está no computador, desce um pouquinho do lado esquerdo, responde sua enquete, e no celular mais fácil ainda também no gazetesportiva.com. E você, Flávio? Aliás, eu acho que não. Eu acho que ninguém tira o título do Corinthians, mas enfim, vamos pesquisar aqui. Vanderlei Nogueira. Não. Não? Chico? Olha, Flávio, você quer responder, mas aí não dá para responder, tem que explicar. É o seguinte... Não dá, tem que ser sim ou não. O Palmeiras é o seguinte... influencia. Sabe aquele paciente que está na UTI, que de repente você entra no quarto, o cara está sem nada já? Olha, ele vai pro quarto Falo agora. que é a melhora da morte. Isso. Então, o Palmeiras está vivendo esse clima, que é a melhora da morte, entendeu? Não se iluda, Palmeiras. Isso aí é o último suspiro. Canto do cisne. É o canto do cisne. Então não. Não, vai levar cacete, já. Alberto Helena. E eu vou dizer uma coisa para você, se o Corinthians não for campeão em cima do Palmeiras lá na Arena. A pergunta é capciosa. Se ele tem competência. Isso. Competência ele tem. Sim. Agora, ninguém tira esse título do Corinthians. Não. Nazi? Não, a essa altura acho que já. Não. Amaral? Não, mas eu respeito. Tá bom. Miller? Tem competência, mas acordou tarde. Mas não vai dar. Não vai dar. Paulinha? Eu acho que depende. Você gostaria, mas infelizmente a pergunta não é. Tô brincando, Chico. Eu acho Paulinha, que não, né? aqui é Vocês democracia. estão muito educados. É o seguinte, se ele não consegue, não tem competência. Ué, aí o Miller falou uma coisa que até demorou. Competência é o campeonato inteiro. Acordou tarde. O Corinthians já é campeão. Não é? Então é isso. Quer dizer, pra mim, o Corinthians ganhou o campeonato quando acabou o primeiro turno. Daí pra frente, se ele perder, os outros perdem também. Então, mas nós queremos a sua opinião. Exatamente. Voto secreto. Vai perder o título? Mas não secreto assim, porque a gente vai descobrir o Palmeiras tem resultado competência depois. para ganhar o título? Não. A tua pergunta... Porque aí é que tá. Olha só, imagine, se o Palmeiras, faltam 8 rodadas. Sim. Se o Palmeiras ganhar esses 8 jogos, são 24 pontos. O Corinthians tem que perder os 8. Não tem que perder os 8. Não, que o Corinthians depende diretamente porque um deles é contra o próprio... Sim, é o confronto. Então, se o Palmeiras ganhar os 8 jogos, ele é campeão. Não, mas agora, ele tem competência? Não, o Corinthians tem que tropeçar também. O Corinthians depende só de si. Mas aí é que tá. Olha, imagina só. O Palmeiras ganha os 8 jogos. Essa pergunta é Dentre Rolando eles, Lero. ele ganhou o jogo do Corinthians. Essa pergunta é Rolando Lero. Não, se ele o Palmeiras ganhar os 8 jogos, ele ganhou inclusive do Corinthians. Já ficou 3 pontos. Vai ser campeão ou não ficou vai? 3 pontos. Se ficou 3 pontos, vai ser campeão. Vai depender do tropecinho do Corinthians. Então, o Palmeiras tem competência para fazer isso? Esse é o ponto. Esse é a pergunta. Não é um tratado, não. O Palmeiras tem competência ou não? Pra mim tem. Gente, eu garanto o seguinte: se o Palmeiras ganhar os 8 jogos, ele é campeão. Garanto isso. Se ele ganhar os 8 jogos, que ele terá ganhado 11 em seguida. Tem competência para isso ou não? Competência para ganhar 8 jogos? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que tem. Então, beleza. Eu também acho que Flávio, sim. eu só queria mandar um abraço aqui pro Jamil Chad, do Estadão. Ele Isso é escreveu o fantástico. seguinte. Fantástico, Jamil Chad, eu adoro o Jamil. Ele escreveu um negócio aqui e a partir desse negócio, gosto mais dele ainda. Conmebol recebe apoio da Europa, mas sul-americanos não incluíram o título
1951 do Palmeiras. Que é isso? Na solicitação, senhor. O Palmeiras é campeão de 51. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, acredita que a proposta da Conmebol, de que a entidade internacional reconhece os títulos internacionais de clubes como campeonatos mundiais, deve ser aprovada. Mas não foi o título do Palmeiras de 51. Então o Palmeiras vai continuar sem Mundial. Isso é um absurdo. Vai continuar sem Olha Mundial. aqui, eu vou dizer uma coisa. Jamil Chad, pô. O Jamil Chad escreveu isso aqui. Ele só escreveu. Não, mas Conmebol nem pediu isso. O Jamil Chad pode escrever o que quiser. Parabéns, Jamil. Ele só deu a informação. A FIFA pode dizer o que quiser. A Conmebol pode dizer o que quiser. Mas quem não viveu aquele momento não sabe o significado daquele título. Não, foi maravilhoso. Foi espetacular. Mas não foi campeonato mundial. Foi maravilhoso. Aí é que tá, foi maravilhoso, mas não foi mundial. Porque se nós formos levar... Foi um campeonato mundial, porque ele veio um ano depois da Copa do Mundo, com os melhores times do mundo. Não, antes já tinha a pequena Copa do Mundo na Venezuela e um time brasileiro já tinha vencido. O Clube do Remo, primeiro. O Corinthians ganhou também, o São Paulo também ganhou. Não, isso foi depois. Não, peraí. Não, 48, primeira Copa, pequena Copa do Mundo. Copa do Mundo de 50, que o Brasil perdeu daquela maneira, que foi uma tragédia para o povo brasileiro. E em 51, logo em seguida a Copa do Mundo, houve Helena, vamos fazer o seguinte. Semana que vem prometo que vai entrar essa pergunta. Agora não. Qual é a nossa pergunta de agora? Não, você percebeu que mudou de assunto, falou de perder título do Corinthians. Eu prestar meu apoio aqui. Chico quis mudar de assunto. Vou lembrar você de casa. Não perde tempo com essa conversa do Chico, não. A pergunta é, o Palmeiras tem competência para tirar o título do Corinthians? É isso. Se você acha que sim, responda que sim, que não, não. Então é no gazetesportiva.com, como você já conhece muito bem. Lá no nosso site, responde e a gente vai descobrir a opinião de você aí de casa. E eu entendo que o Palmeiras depende só dele. Se ele ganhar os 8 jogos, ele é campeão. Não tem como o Corinthians não... Ele vai perder do Palmeiras, obviamente, se o Palmeiras ganhou os 8, vão sobrar 3 pontos, o Corinthians não segura os 3 pontos. E o Corinthians tem competência para segurar essa diferença ou ser campeão? Não, mas a pergunta é do Palmeiras. É aquele que está chegando. Palmeiras tem competência para... Tem ou não tem? Essa é a pergunta. Depois a gente aceita até outras perguntas. Mas a pergunta agora é essa. O Palmeiras tem competência de ganhar um campeonato? Ele tem competência para isso? É essa a pergunta. Depois... Como você gosta de dizer, reclamações do Vaticano. Essa é a pergunta. Não. Depois de longas discussões. O Helena falou que sim. E quer saber? Eu também vou falar que sim. Pronto. Sim, tem. Vai ganhar os 8 jogos. Vai com as outras. E aí competência tem, não quer dizer que vai Daqui ganhar. pra frente, teremos um novo treinador no Brasil. Alberto Valentim Guardiola Mourinho. Ah, garoto, esse é o negócio. E eles estão chegando. O Super Palmeiras, o poderoso, o competente, o campeão de 51 está no vácuo. Está no vácuo do Corinthians. É por isso que ele está querendo estabilizar. O que foi feito com o Grêmio será feito com todos daqui para frente. Vamos ver como é que foi. Na arena do Grêmio, Dudu chutou forte de fora da área. A bola desviou em Marcelo Oliveira e enganou o goleiro Paulo Vitor. Palmeiras 1, Grêmio 0. 6 minutos depois, Paulo Vitor espalmou o chute de Borja e a bola sobrou para Moisés chutar forte e ampliar a vantagem palmeirense, 2-0. Aos 17 do segundo tempo, mais um do Verdão. Mike cruzou forte e Dudu apareceu livre para mandar para o fundo do gol. Aos 33, Michel descontou para o Grêmio, mas não evitou a derrota dentro de casa. Final, Palmeiras, agora segundo colocado, 3, Grêmio 1. E tem mais uma coisa que a gente vai mostrar agora. O Palmeiras, esse time... Campeão mundial de 51. Está colocando um vácuo tremendo. Está aparecendo no retrovisor, chegando um trenzão verde enorme. Um javali. Não é nem porco, é um javali. Chegando, os caras estão... Teve também um pênalti que não foi marcado. Pelo menos é o que está dizendo aqui. Vamos ver se foi ou não foi pênalti. Por favor, senhores, prestem atenção no Keno. Vamos ver esse lance aí, ó. Keno avança e aí cai. Foi pênalti ou não foi pênalti? Vamos ver direitinho. E aí? Foi pênalti, Miller? Sem dúvida nenhuma. Pênalti. Amaral? Com certeza. Pênalti. Nazi? Pênalti. Helena? Penalíssimo. Pênalti. Chico?
se jogou. Boa, Chico. Você tem que ser durão. Vanderlei. Pênalti VIP. Chico, só para você ficar feliz comigo, você não ficar bravo comigo, não foi. Pronto. Muito obrigado. Tamo junto, tamo junto. Deixa eu dar a mão para você. Solidariedade. Muito obrigado. Pronto, acabou. Ora, bolas. Ora, bolas. E aí? Esse Palmeiras, que aconteceu, de repente, vou começar aqui com o Vanderlei. É o dedo do professor Alberto Valentim? Estão sentindo o dedo dele, Vanderlei? Essa é a história, né? Porque o técnico chega, o time já ganha na outra partida. É verdade que ele não chegou, ele já estava lá, conhece o Palmeiras já há algum tempo, essa coisa toda. Mas foi muito nítida, né? A mudança, digamos assim, no entusiasmo dos jogadores, né? Então, e a bola está entrando. Você sentiu o dedo dele já no time? O time deve ter sentido. O time deve ter sentido já o dedo do professor Vanderlei, atrás disso tudo tem o dedo dele? Olha, eu não sei exatamente isso. Eu acho que já teve um empurrãozinho dele. Né? Tá certo. Ele chegou por trás e empurrou o time. Mas eu acho que é muito claro o entusiasmo dos jogadores. Ele está começando a acertar a coisa. Colocou por alguns minutos o Felipe Melo, né? Então o Palmeiras melhorou, sem dúvida melhorou. Tem uma sequência difícil pela frente, mas eu acho que vai ficar... Não colocou o Felipe Melo hoje não. Não. No outro jogo, no anterior, colocou. Mas hoje não. Hoje ele colocou o Daverson. Mas ele ficou dando palpite lá, o Felipe Melo na beira do campo. Participando, é um cara atuante, né? E eu queria... O Lugano pode, o Felipe Melo não pode. Não estou falando só que... O Lugano levou até um sobrevivente lá e tal. Não, ele fez uma palestra, um sobrevivente de um acidente seríssimo e ajudou. Tudo ajuda, eu acho que as pessoas constroem. Principalmente quando ganha. Quando ganha está tudo ótimo, né? Teve aquela palestra, aquele vídeo motivacional que todo mundo chorou e enterrou o time. Precisa tomar cuidado. O narrador da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis. Viu, Nath? Ele era assessor de imprensa do Rio Branco de Americana. E o Rio Branco de Americana ia fazer um amistoso, do Marangon técnico contra o União Barbarense. E o Rio Branco era muito melhor, não tinha nem nada lá. E aí ele quis ser tecnológico, falou, deixa comigo, Edu, seja moderno, vou fazer uma palestra motivacional. Aí foi lá e pegou, né, um monte de depoimento e tal. Quando o time do Rio Branco ia entrar, aparece a avó do jogador. Olha, estou dizendo para vocês, ganha esse jogo por mim que eu vou morrer. O cara, fui criado pela minha avó e tal. Aí o outro, eu estou morrendo, olha, tá vendo esse meu dedo aqui, ó? Eu estou com lepra, tirou o dedo, mostrou. Negócio assim, né? Assim, e assim foi. Pô, o time entrou chorando, destroçado. Tomou de 3-0, caiu ele, caiu o Edu. Pô, então, essa não funcionou. Caiu a mão do velhinho lá depois. Essa não funcionou. Mas o Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro, né, vai voltar a jogar na sua arena contra o Cruzeiro. Eu acho que vai ter, entre os 4, ou vai para a vaga direta entre os 5, porque o Cruzeiro já ganhou, né? Então, vai para a Libertadores, agora, se continuar assim, para a Libertadores de forma direta, que é o mínimo que a torcida do Palmeiras espera. Pelo forte investimento, pelo grande investimento, quando tudo começou, era a única torcida no Brasil que tinha o direito de esperar um título. Um só que fosse, pelo menos. Chico. Um só. E não foi o que aconteceu. Então, pelo menos, ir numa vaga direta para a Libertadores é, digamos, um prêmio de consolação. A gente está recebendo muita mensagem por redes sociais, você, todos nós. E todo mundo pergunta o seguinte, você é o cara que melhor pode responder isso. O Alberto Valentim é o Carille do Palmeiras? É. Sem dúvida. Mas assim, para ter o mesmo tipo de sucesso? Eu acho que ele pode ter sim. Agora, depende muito da ambição do patrocinador do Palmeiras, né? Porque lá o pessoal não dá muito valor para esse tipo de trabalho, né? Que é o esforço pessoal, o carisma que ele tem junto ao elenco. Você vê, como você mesmo já disse, e você tem razão, com ele, jogadores que não rendiam com o Cuca estão rendendo muito mais, né? Ele conseguiu, né, tocar o jogador está jogando por ele, ele está ouvindo todo mundo e tal. Evidentemente que é um entusiasmo, né? É um entusiasmo. Vai colocar um cara nosso lá. Então, agora, eu não sei se acabando o campeonato,
a não ser que ele seja campeão, né? O que também é provável que aconteça, sei lá, tudo é possível, né? A gente tem que fazer uma análise crua. Os números são esses, tem 9 pontos, tem 9 jogos ainda. 8. 9 vezes 3, 18. Agora 8. São 8. 8, agora são 8. 8 vezes 3, 24, né? 24 pontos. Quer dizer, é ponto pra caramba. É. Então, de repente, ele pode até ser campeão. Se ele for campeão, ele fica. Agora, se ele não for, ele não fica. Porque eu acho que é muita pressão. Não vão aceitar. Por que o Carille ficou no Corinthians? Uma vez o Alberto Helena aqui, o mestre Alberto Helena, falou uma coisa que ele tem razão. O Carille tinha o tamanho do elenco do Corinthians. Então houve um casamento ali. E mesmo assim tentaram antes o Cristóvão, o Oswaldo Oliveira. Aí não tinha dinheiro, não tinha opção. Não tem tu, vai tu mesmo, pelo menos para esperar um pouquinho. Aí ele ganhou. Então, aí que tá. Mas será que o Alberto Valentim tem o tamanho do Palmeiras? E eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Agora, ele pode provar para todo mundo e arrebentar, ser campeão. O Palmeiras queria o Mano, né? Aí o Mano renovou com o Cruzeiro. Eu acho que aí a tal história do quem? Eu acho que foi incompetência, mais uma incompetência da diretoria do Palmeiras. Contratou muitos jogadores errados e agora tentou pegar um treinador que seria o ideal para o Palmeiras. Porque o Mano Menezes tem o seguinte, ele monta time. Ele já provou isso no Grêmio. Ele pegou o Grêmio na segunda divisão, levou para a decisão da Libertadores. Não ganhou, mas levou. Ele pegou o Corinthians na segunda divisão e levou o Corinthians para a Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. Ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou lá do Internacional. Quer dizer, ele é um cara, pegou o Cruzeiro agora, o Cruzeiro estava quase sendo rebaixado, tirou o Cruzeiro do rebaixamento e ganhou a Copa do Brasil. Quer dizer, ele é um cara que monta time. Verdade. Monta. Ele pode ser chato, ele pode ser arrogante, você pode não gostar da careca dele, sei lá o quê, mas ele sabe montar um time. Então, esse cara não é o cara ideal para o Palmeiras. Agora, o Alberto Valentim, eu não sei se fica. Eu, particularmente. Eu não sei se você a acha diretoria... que não fica o próximo ano, é isso? Exatamente. Porque ele já foi informado que vai ficar até o final do campeonato. Eu acho que só para concluir, Flávio, se ficar bem, se classificar bem, eu acho que pode até ser uma aposta, pelo menos no campeonato estadual. Paulista, né? Eu acho que pode ser. É que a Libertadores começa muito rápido. O Campeonato Paulista 17 de janeiro, a Libertadores vão em seguida. Quem? Para você, Miller, é um Carille, é um caminho legal, Alberto Valentim? Infelizmente, Flávio, os dirigentes têm uma mente muito limitada. Até porque, há pouco tempo, o Mano disse, né, que o Alexandre Matos ligou para ele, tentando contratá-lo. Sim, e o Palmeiras mesmo falou isso. Quer dizer, então o Palmeiras, até então, não aposta no Valentim, que é uma coisa errada. Né? Eu acho que como o Corinthians fez isso com o Carille, se o Palmeiras fizer com ele, até porque tem um grupo muito mais qualificado do que o do Corinthians. Né? Tem muito jogador lá. Então, nessas 2 partidas, ele mostrou competência. Porque ele deu moral, confiança para o Rafael Veiga, para o Felipe Melo e para o Arouca, que jogou no jogo passado, aqui no Pacaembu. Então, ele fez o quê? O próprio Borja, né? O próprio Borja, então ele deu confiança para os principais jogadores, coisa que o Cuca não vinha fazendo. O Cuca deu moral para o Davidson, que ele mandou contratar. E o Borja, muito melhor que o Davidson, né? Então, acho que o Eduardo Valentim está fazendo um bom trabalho até agora. 2 vitórias convincentes. Não tem como 3 a diretoria... 3 vitórias. Não tem como a diretoria menosprezar isso. Dá moral pro cara, deixa até porque o Paulistão é curto ano que vem. Paulistão relativamente é fácil. E com o elenco que o Palmeiras tem, que não vai ter grandes mudanças, tem chance de ser campeão. Ô, Paulinha, claro, vamos ouvir todo mundo. A nossa segunda pergunta de hoje, qual que é? A nossa segunda pergunta de hoje é: o Palmeiras tem competência para tirar o título do Corinthians? E onde a gente vota? A gente vota no gazetesportiva.com, está bombando. É bom você dar sua opinião várias vezes se você quiser, porque aqui não tem problema. Pode fazer igual aquele menino lá brasileiro que ganhou o Lira. O Lira, né? Era o Ender. Ganhou o gol, né? O gol, que ele botou um robozinho lá pra botar. Não é ele fez lá. Tanto ele era tão bom que ele virou jogador de videogame. Tão bom que ele era. Amaral, e aí? O Alberto Valentim pode ser o Carille do Palmeiras? O patrocinador não quer saber disso. Não? O patrocinador quer imediato o negócio. Quando ele quer, ele investe para ser logo. Resultado de imediato. Então ele não vai querer apostar, com todo o respeito que eu tenho pelo Valentim, ele não vai querer apostar. O Mili falou uma coisa muito boa, eu apostaria. Eu, como dirigente de futebol, apostaria. Porque há muito visto de certos treinadores
em relação ao futebol, já está manjado. Para. A vida é assim. É uma questão de oportunidade. Respeito todo o carinho, o carisma do Mano, do Vanderlei, de quem quer que seja. Mas se vem uma pessoa atrás... Tem que renovar, né? Exatamente. Que tem a condição, tem que dar sim oportunidade. Se tem capacidade, tem que dar. Senão vamos ficar na mesmice. E isso não pode acontecer. Então, por isso que eu digo, o patrocinador não quer saber. Ele quer rápido, a rapidez do negócio. Então ele quer, nós tivemos resultados bons, mas quem era o treinador? O treinador era fulano de tal, com a boca cheia. Não vamos falar do Valentim. Vamos falar o Valentim. Pronto. Fica tá uma caça a Carillis, né? O São Paulo... São Paulo teve oportunidade com o Ceni, né? Não, mas aí é que tá. O São Paulo, por incrível que pareça, tava uma fofoca enorme para derrubar o Dorival Júnior. Enorme. E tinha até um Carilli já encomendado, que é um cara muito competente, que é o André Jardim. Ele é muito bom. Mas a caça, né? Não sei como é que funcionaria, porque o Sérgio Baresi começou um trabalho também e detonaram. Então, quer dizer, é complicado isso que o Amaral falou, esse negócio de segurar. No seu modo de entender, o Alberto Valentim pode ser o Carilli do Palmeiras? Eu vou na linha de pensamento do Amaral. Às vezes o destino força você a tomar um caminho. O sonho do Palmeiras era o Mano, né? E o Mano, uma decisão que e até a imprensa dava como certo que ele já estava apalavrado, né? E ele acabou aceitando pelo Cruzeiro. Agora o Palmeiras vai olhar quem que tem no mercado. Não tem um Tite no mercado, não tem um Mano no mercado. Né? Então, por que eu não aposto num profissional? Talvez já tivesse ter feito esse teste lá atrás, quando o Cuca foi embora. Saiu. Conheceu, trabalhou com grandes... Porque o Cuca não deu certo, não deu liga. Né? Mas com certeza ele aprendeu muita coisa com o Cuca, com outros técnicos que passaram lá. Conhece o grupo como ninguém. Né? Então é esse o momento, porque dificilmente o Palmeiras, na pior das hipóteses, vai perder uma vaga para a Libertadores. Dá moral pro rapaz. Sem dúvida. Né? Lança um novo nome. Olha, o Cuca... Ok, não deu certo e ponto, o resultado está aí. Mas, gente, é impressionante a infelicidade do Cuca. O Cuca teve um problema familiar quando ele teve aí a primeira vez, que superou, graças a Deus, a querida Rejane, esposa dele, que é uma pessoa muito querida da gente, e agora, de novo, não com ela, um outro problema familiar importante. Nossa. É duro, cara, é difícil de trabalhar. Amigo Alberto Helena, o seu xará, o Alberto Valentim, é uma boa para o Palmeiras, você pode entender? Ele já começa com um belo nome, né? Não, o nome já ajuda. O nome já ajuda. Agora, acontece o seguinte, treinador brasileiro é tudo igual, gente. Não vamos fazer. Né? É tudo mais, um pouquinho mais esperto que o outro e tal, mas é tudo a mesma coisa. Joga do mesmo jeito, 2 volantão, aquela coisa, do mesmo esquema, treino é tudo igual. Eu estava ouvindo hoje o Carilli dando declaração, dizendo que ele estava se aproximando dos outros treinadores para trocar ideia. Qual é a sua maneira de treinar o seu time e a minha e tal. E aí eles fazem treino secreto para não mostrar para o adversário como é que vai. Como é que dá para combinar essa coisa? Eu te conto como é que eu treino, mas eu não posso mostrar para a imprensa. O Osório ficou o pulo do gato. O Osório ficou horrorizado quando ele não pôde ver jogos do Palmeiras, por exemplo. Ele falou, é tão normal isso no mundo inteiro. O São Paulo ia jogar com o Palmeiras, se eu não me engano, ou ele queria ver mesmo um jogo do Palmeiras, um treino, não pode. Ele falou, como não pode? É bem isso que você falou. É aquela troca de informações, né? É uma coisa absurda. É tudo a mesma coisa, é plastificado o futebol brasileiro, para baixo, a coisa pior possível. E não me venham com aquela história que no tempo do Amaral, do Miller, o jogo era mais fácil e tal. Não era mais fácil, eles faziam mais fácil, porque tinham qualidade técnica. E os times jogavam mais aberto. Quem ensinou o Amaral a perceber que o Cardenhosa estava em dúvida e ia aqui atrás? Quem ensinou o Miller a dar aquelas arrancadas ou dar aquele giro e fazer? Não tem isso aí. Isso é do cara. Sabe? Então, eu até acho. Bem habilidoso. Eu até acho que esse menino, esse rapaz, o Alberto Valentim, que foi um bom lateral. Ele tem ótimas ideias. Foi um bom teve uma experiência na Europa, jogou lá na Europa e tudo mais. Fez cursos lá importantes. Eu boto fé nesse rapaz. Eu se fosse
a dona da Crefisa lá, ou Leila. o presidente do Palmeiras, eu daria uma chance para ele, mesmo assim não tem quem substituir. Eu queria fazer só uma observação, porque o Roberto deixou a bola pingando. É muito interessante, algumas coisas que chocam, né? Você falou, não tem, eles escondem, fecha a porta, não deixa treinar, né? Ulisses Neto é um grande repórter da Jovem Pan e repórter da BBC. E ele está baseado já há muitos anos em Londres. Ele trabalha também para a BBC. Aí ele veio agora, está aqui no Brasil, não, já decolou, embora hoje. E ele veio no Brasil fazer um trabalho sobre o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, e aí ele estranhou porque achou um monte de dificuldades, não podia nem entrevistar a mãe do Gabriel se não falasse com assessoria, aquela coisa toda, mas esse não é o problema. O problema é que ele falou, eu queria fazer também um trabalho na Arena do Palmeiras. Não pode, infelizmente não pode. Por que Arena não, Parque. Na Arena do Palmeiras. Por que não? Parque. Por que não? Porque tem um show. Não, espera aí, show? Na cabeça dele, que mora em Londres, é assim, inaceitável que o estádio esteja reservado para show e não pode ter jogo lá. Então ele ficou chocado. Não é chocado, é a realidade, é o choque de realidade. Aí, não satisfeito... O estádio não é do Palmeiras, mas ouça, Chico. Não é o estádio W Torre. Ouça, não satisfeito, ele falou, bom, já que eu estou aqui em São Paulo, vou fazer um trabalho no Morumbi. Também não pode, porque tem um show lá... E não é da W Torres, é de São Paulo. Não pode. É de São Paulo que está com a mão na frente ou atrás, por isso que não pode. Ele está jogando no Pacaembu porque na cabeça de quem não vive isso, né, é muito difícil compreender. Entendeu? Então eu estou só fazendo esse detalhe porque algumas coisas que acontecem aqui, acontecem só aqui. É por isso que o futebol brasileiro no exterior existe como seleção, igual o vôlei. Todos nós respeitamos as seleções brasileiras, a masculina e feminina de voleibol, mas nós não conhecemos times. O Bruno Prado, meu filho, teve essa semana inteira na Espanha, fazendo uma série de estudos, sentou com o diretor internacional de La Liga, né, que parece um organismo um pouco, né? É um pouquinho organizado, né? Está procurando aumentar a visualização mundial. E o cara sentou, olhou para ele e falou assim, por favor, me esclarece uma coisa, esse Casemiro joga muito futebol. A equipe que ele jogava, qual era? São Paulo. É uma grande equipe, é uma equipe média, nunca tinha ouvido falar. Quais outros jogadores atuaram lá? Kaká, deu alguns nomes. Sabe? Os times brasileiros não existem por isso. Não existem por isso. São grandes associações, mas eles são cabecinha pequena. Alguém falou aí, cabecinha desse tamanho, pessimamente dirigido, não tem visão de mundo. Enquanto o Barcelona está esticando, enquanto o Real está esticando, o City, o PSG, aqui o cara esconde treino, o cara faz... falar isso, o Neymar foi pequenininho. Foi expulso hoje. Teve um chilique. E aí o Cavani fez o gol do empate. Primeira vez que o PSG não ganha um jogo com o Neymar em campo. Tinha vestido 12 e o 13º empate. Teve chilique, né? O menino teve chilique. E daí? Faz parte do jogo. Ainda bem. Não está morto, melhor que chorar. Joga muito, é o maior jogador hoje do mundo. E eu não me lembro do Pelé ter tido chilique, viu? O Pelé? Mas eu me lembro. Eu não me lembro. Eu lembro, ele deu uma cabeçada. O Riverino eu lembro, agora o Pelé eu me lembro do Pelé dando uma cabeçada no argentino e foi expulso. E quando o Brasil, quando o São Paulo ganhou o Santos fugiu de campo, Pelé foi expulso. Isso é coisa de gênio. O ruim é quando o grosso tem chilique. E aqui está cheio de jogador ruim com chilique. Melhor o gênio ter chilique. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o treinamento do Corinthians. O Corinthians joga amanhã contra o Botafogo e tem apenas 6 pontos de vantagem. Pouquinho. 6 pontos de vantagem. É ponto pra caramba, faltando 8 rodadas no Campeonato Brasileiro, onde não joga o Manchester City, não joga o PSG e tal. Vamos ver o treinamento do Corinthians para o jogo de amanhã no Rio de Janeiro. Depois de um primeiro turno com quase 90% de aproveitamento, o rendimento do Corinthians de Fábio Carille caiu. Apesar da liderança, o aproveitamento do Timão na segunda metade da competição está em apenas 50%. A diferença desse desempenho tem explicação. O problema é que o nosso primeiro turno foi muito acima, né? Com certeza eu sabia que o segundo turno não ia ser tão baixo assim. Tínhamos que estar melhor, então de modo geral o
ficou mais nivelado, vamos dizer assim, né? O primeiro turno foi fora da curva, mas o nosso segundo turno tem que ser melhor, tinha que estar melhor. Apesar da queda de rendimento, o Corinthians se mantém na liderança do campeonato. E restando 9 rodadas para o término da competição, o que fazer para o Timão garantir o título, hein? Fazer por merecer no sentido de entrega e de concentração, igual foi contra o Grêmio e igual foi em outros jogos. Se a gente mantiver, o que a gente já fez muito no primeiro turno, né? Contra Palmeiras lá, contra Santos e São Paulo em casa, contra Grêmio lá, esses jogos aí com nível de atenção muito grande, com certeza o título estará mais perto se a gente tiver essa atitude. Além da receita para o título, Carille tem também um recado para o torcedor corintiano, que anda preocupado com a possibilidade do Timão perder o campeonato. Não, se eu fosse um torcedor, se eu estivesse olhando de longe, com certeza eu também teria essa preocupação, né? O que me deixa mais tranquilo é que eu estou vendo a dedicação dos atletas no dia a dia e o campeonato está se mostrando assim. Então que o torcedor tenha tranquilidade, que continue nos prestigiando, principalmente dentro de casa, né, para a gente buscar. Não tem nada definido, mas é claro que a nossa vantagem é bem grande. Para o jogo de amanhã contra o Botafogo, o time ainda não está pronto e poderá ter novidades. Ou será que não? Pode acontecer mudança sim, para iniciar o jogo, mas não como eu terminei o treino. Ali foi mais uma ideia já para deixar clara para os atletas, se acontecer alguma coisa durante o jogo que a gente pensar que aquilo ali seja fundamental para fazer aquilo durante a partida. Iniciar daquela forma, não. Também não garanto que a gente vai iniciar como começou o treino de hoje. Amanhã eu defino. Amanhã os jogadores já estarão sabendo e vocês todos quem iniciar o jogo. 6 pontos, se ganhar amanhã vai para 9 pontos. Paulinha, qual é a nossa pergunta que está no ar? A nossa pergunta é, o Palmeiras tem competência para tirar o título do Corinthians? Aí para responder é fácil, é só entrar no gazetesportiva.com e dar a sua opinião. E aí, Chico, esse Corinthians amanhã passou a ser um jogo que está todo mundo de olho, né? Como o Carille falou, somente o torcedor tá meio assim, tá bom, e aí? Olha, Flávio, eu vou ser muito honesto e vou ser muito sincero agora no que eu vou falar. Eu não gosto de enganar ninguém. Que o Corinthians caiu pra caramba de produção nesse segundo turno, caiu. Eu perdi a confiança no Corinthians? Perdi. Eu não acredito nesse time. O Corinthians jamais poderia ter perdido 3 jogos nesse segundo turno. Não poderia ter perdido. Vitória, Atlético Goianiense e Bahia. Ele tinha que vencer esses 3 jogos. Se ele tivesse vencido, ele estaria 9 pontos na frente, o campeonato tinha acabado. Faltava 9, com nós, se fizer os 3 amanhã, ficaria 18. 18 já estava fazendo conta de encerramento. Faltavam 3 pontos, 4 pontos para ser campeão e faltando 8 rodadas. Quer dizer, o Corinthians... Não foi para dar uma emoção, Chico? Não foi para dar emoção. O que acontece é o seguinte, eu estive pensando a esse respeito. Você, às vezes, cai para baixo, ou às vezes você cai para cima. Né? Tanto é verdade que quando alguém muito poderoso é afastado do cargo, encostado na empresa, mas ele não tem renome e tal, o que acontece? O cara cai para cima. A gente brinca, né? Caiu para cima. Foi encostado, mas deram um aumento pro cara e o cara vai ter uma mesinha lá, mas não vai apitar mais nada. Político que faz sacanagem vira embaixador em Roma. Vira embaixador em Roma. Tem gente aí que está hoje na CBF que ficou 6 meses em Londres, que eu não vou falar quem é não, mas eu vou falar, o Walter Feldman. Ficou 6 meses em Londres, porque o Kassab mandou ele para lá, representante, para aprender com a prefeitura. Bom, caiu para cima. O cara caiu para cima. Foi morar 6 meses em Londres, tudo pago, né? Ganhando uma nota. Era um momento olímpico. Foi um momento olímpico. Desculpa. Agora ganhou uma fortuna. E que gerou esse legado que todo mundo E mesmo agora, ganhou uma fortuna, ele não sabe nada. Caiu para cima. Não entende nada de futebol e ganhou uma fortuna na CBF. E o Corinthians, mais ou menos, caiu para cima. Sabe, que é o tal negócio, os jogadores, naquela maldita parada da viagem da Chapecoense, o que fizeram? Um olhou para o outro e falou assim, meu Deus, nós 19 jogos, estamos invictos, 8 pontos na frente de todo mundo, meu Deus do céu, que é isso? Um olhou para o outro e caíram todos para cima. Caiu a ficha, mas caiu para cima. Então o Corinthians desligou. E agora, para você voltar, é difícil, cara. É difícil. Eu vou dizer para você, não sei se vai perder o campeonato, mas que
o pessoal desligou e não está jogando nada, isso sem dúvida nenhuma. Jogos simples, jogos fáceis. Mesmo contra o Grêmio veio aqui, se arrastou em campo. E mesmo assim mandou uma bola na trave, quase que ganhou o jogo. E o Corinthians estava na arena, torcida 40 mil pessoas empurrando o Corinthians. Quer dizer, imagina, era para ter vencido o Grêmio. Era para ter vencido esses dois times que Chico, eu falei. Você está louco para falar? Até o Palmeiras ganhou. Fala, vai. Não, olha, pra você ter uma ideia. Olha, pra você ter uma ideia, o Corinthians no primeiro turno não estava. Nas entrevistas do Carille era assim. Não sei até onde vamos chegar, mas eu prefiro pensar de jogo a jogo. Isso. Ele falava sempre isso. Isso mesmo, jogadores Ele chegou também. aqui e falou isso. Foi. Do lado do Vanderlei, certo? Ele foi aqui do seu lado e falou isso. E o que acontece? Hoje ele fala, olha, se eu fosse torcedor, eu também estava com medo de perder o título. Agora, eu não sou torcedor, eu sou técnico. Estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo o que está acontecendo e nós vamos ganhar. Quer dizer, já mudou o discurso. Não vamos ganhar nada. Tem que jogar. É jogo a jogo, cara. O Corinthians perdeu aquele elan, sabe? Aquele elan que ele tinha do primeiro turno, aquele norte, aquela coisa, aquela pegada. Que, olha, nós somos ruins, mas se a gente se aplicar, dar bola no jogo e confiar no Cássio lá atrás, no Balbuena, no Pablo, a gente ganha. E aí é bola no jogo, gol do jogo, bola no jogo, gol do jogo. Eu me lembro que eu estava vendo o primeiro turno com o mestre Alberto Helena Júnior, do Paulistão, e estava 1-0 para o São Paulo. Aí o Helena falou, a primeira bola que cruzar e vai ser gol do jogo. Acabou de falar, a bola veio, o jogo, pumba. Chico, mas espera um pouquinho. Então sabe, era que meio automático. Mas espera um pouquinho. Você acabou de falar, e é verdade, que o Corinthians fez uma campanha extraordinária e virou com 8 pontos de vantagem. Ele não tem culpa que o jogo dele contra o Botafogo é segunda-feira. Se ele ganhar do Botafogo, ele já rodou mais da metade do segundo turno, vai ficar com 9, com mais pontos ainda. Olha aqui, ó. Olha a tabela aqui. Olha que rosco amanhã. Quer pôr a você quer ver? Relação? O Botafogo ele está 2 pontos atrás do Flamengo. E se ele ganhar, ele passa o Flamengo. Então você imagina a gana que esses caras vão jogar. E eles já foram prejudicados contra o Vasco, né? Aquela matada de mão que teve uma porção de bola na mão, mão na bola. Do Nenê. Umas 3, 4, o Nenê matou, ajeitou a bola com o braço, ninguém deu nada. E eles perderam para o Vasco. Quer dizer, já era para ter passado o Flamengo. Aí você fala assim, bom, mas o Flamengo não pode ser ultrapassado porque ele fica fora da Libertadores. Aqui ele está na pré. Então o juiz vai roubar o Botafogo. Pode até ser. Ô, louco. Não sei. Pode até ser que aconteça isso, não vão deixar o Botafogo ganhar. O Corinthians seria favorecido pela arbitragem jamais. Então, isso não acontece. Mas olha aqui rosco. Olha que rosco. O Botafogo pula 1 ponto na frente do Flamengo e vai depender só dele para classificar para a Libertadores. Não tem mais confronto direto entre eles, né? Não, acho que não tem mais. Vamos pôr o quadrinho aqui, já que a gente está falando dessa coisa do Palmeiras, vamos ver. Vamos lá, solta isso. Próximos 5 jogos do Corinthians. Vamos lá. Vamos lá, Corinthians. Aí, vamos lá. Corinthians. Tem o jogo de amanhã com o Botafogo, né? Aí tem Ponte Preta, domingo em Ponte Preta. O clássico contra o Palmeiras no campo do Corinthians. Jogo de 6 pontos. Aí vai jogar em Atlético Paranaense. Sempre perde do Atlético. Depois recebe o Avaí e depois pega o Fluminense. Esse é o Corinthians. Agora vamos para o Grêmio, que também já está fora da parada, mas enfim. Avaí em Avaí. Recebe o Flamengo. Vem jogar em Ponte Preta. Vai receber o Vitória e recebe o São Paulo. O Grêmio está fora hoje. Outro adversário, o Santos. Santos que está na briga. Santos e São Paulo, no próximo final de semana, no Pacaembu, mando do São Paulo. Aí o Santos recebe o Atlético Paranaense, recebe o Vasco, joga em Chapecoense e joga na Bahia. Mineiro. Contra o Bahia. Contra o Bahia. Aí vamos lá. Aí Palmeiras, que é o que a gente está colocando aí. Vamos ver se dá para o Palmeiras ganhar esses 5 jogos, que aí ele faria 8. Ele vai receber o Cruzeiro domingo, faz o clássico contra o Corinthians na Arena do Corinthians, aí ele vai jogar com Vitória lá na Bahia. Vitória desesperado. Aí ele pega o Flamengo em São Paulo e pega o Sport em São Paulo. Só para aumentar a nossa enquete. Repete, por favor, Paulinha. Você acha que o Palmeiras tem competência para tirar o título do Corinthians? Olha os 5 jogos do Palmeiras. Mas, ele já ganhou 3. Flávio, olha aí, ó, os 2 últimos, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Sport, vai lá pro Corinthians. É Corinthians e Avaí e Corinthians e quem?
Agora esqueci. A estrada do Corinthians é mais fácil. É mais fácil. Teoricamente falando, Teoricamente mais fácil. Temos agora o Cruzeiro, que também está na briga, né? Vamos ver o Cruzeiro. Apesar que o Cruzeiro perdeu hoje o Atlético, mas vamos lá. Cruzeiro recebe o Palmeiras. Vai jogar com o Palmeiras aqui em São Paulo. Vai entregar o jogo. Cruzeiro e Atlético Paranaense. É jogo de palestra em Minas. Flamengo no Rio. Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro e Avaí. Então são esses os jogos. O caminho do Corinthians é, diria, menos tortuoso. Eu acho. Bom, você não acha? Aí estão os jogos. Outra coisa, era mais fácil a caminhada do Santos. O Santos é que pisou na bola, empatando com o Vitória aqui 2-2, quase perdendo. Aí depois foi lá jogar contra o Sport e acabou. Se não fosse o Vanderlei, bola na trave. Defendeu 5. Já que você deu essa deixa, hoje o Santos ganhou. Vamos dar uma olhadinha como é que foi. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Ricardo Oliveira subiu alto após escanteio e marcou o único gol do Santos contra o lanterna Atlético Goianiense. Após a vitória em casa, o Peixe está na terceira colocação no Brasileirão, 6 pontos atrás do líder Corinthians. Muito bem. A bola na trave. Hoje foi um sufoco. Foi um sufoco para o Santos. Não pensa não. Foi 1-0 e aquele 1-0 meio que sufocado. Miller, o Santos viveu uma das cenas mais ridículas da sua história no transcorrer dessa semana. O Levir Coupe saiu, algumas horas depois voltou a pedido dos jogadores. E aí ele mesmo já falou que... Hoje, está ouvindo agora uma entrevista dele falando que ele só aceitou voltar em consideração os jogadores e porque ele ainda não consegue se imaginar parando com o futebol. Mas que ele já está pensando seriamente nisso. Ou seja, em nenhum momento citou a direção, porque realmente mandaram ele embora. Aí não tiveram personalidade para segurar. E aí, Miller, o que você pensa disso? Olha, Flávio, eu vejo 3 atitudes aí. A atitude do Levir, a atitude do presidente e a atitude dos jogadores. É claro que tem tempo e é muito difícil e surpresa para mim ver um grupo de jogadores se unirem e para reintegrar o treinador. Nos dias de hoje é muito difícil acontecer isso. Raridade. Então os jogadores do Santos tiveram uma atitude legal, porque o Levir, como na linguagem dos jogadores, é um boleirão. Ele fala a linguagem do jogador, o jogador gosta dele. Eu trabalhei com o Levir no Cruzeiro. E quando ele foi mandado embora, na oportunidade pelo Zé Perrella, ninguém queria que ele fosse embora, nenhum jogador. Todo mundo queria que ele ficasse, mas o Zé Perrella falou, não, ele vai embora e pronto, acabou. Então, nesse caso, os jogadores estão de parabéns, porque o Levir merece isso. Agora, a atitude do presidente é ridícula, vergonhosa. E depois ele faz umas analogias que nem o Barbosa entende. Ai, porque o omelete com bacon. Pelo amor de Deus, seja sincero, simples e objetivo. O Rui Barbosa está dando um gamalhote no caixão. Eu gosto muito do omelete com mas ele lembrou a Dilma. Pelo amor de Deus. Foi uma declaração de um mal. Você para de criticar a Dilma, porque eu consegui armazenar o vento. Então, Agora, Flávio, sabe o que acontece? O presidente já tinha despedido o Levir lá na viagem. Eu fiquei sabendo. Alguém me falou. Tinha despedido na viagem já. Ele já sabia que estava demitido. Aí os jogadores fizeram essa mobilização. O presidente volta atrás. Só que tem uma coisa. Se eu sou Levir, conhecendo ele, íntegro, honesto, competente, eu dizia assim, presidente, você me mandou embora? Então agora procura outro, que eu vou vazar. E mais um detalhe. O Vanderlei gosta muito de dizer isso. Não precisaria entrar na fila do desemprego. Está sossegadinho. Exatamente. Tem grana. Exatamente. E eu fico imaginando o Levir. A última vez que conversei com ele, eu gosto muito dele. Ele me falou sobre a diferença que ele sente do Japão para o Brasil. Porque ele trabalhou muitos anos no Japão e tal. Eu fico imaginando o Levir, que é um professor, e a gente sabe o que o professor significa no Japão, Vanderlei. Como é que ele deve estar sentindo com esse desrespeito que ele foi vítima, sendo um professor? Hein, Vanderlei? É um negócio que deve ser, na cabeça dele, não sei como é que isso está. É aquele negócio da cultura que eu brinquei aqui, falei sobre o companheiro da gente que está lá em Londres. Ele vem, não compreende isso. Se assustou. Dizer, o que para nós é muito normal. Se bem que lá em Londres também tem show pra caramba. Não, eu sei, estou falando... Isso também. Não, com relação ele não tem muito que se assustar, com relação a campo. Tem o Wembley e aí não tem jogo.
jogo. Lá não tem jogo. Agora que está tendo jogos do Tottenham, mas nunca parou. Nunca o time saiu do campo dele para fazer show. Saiu o Náutico, que já fez 5 shows lá. O que eu queria dizer com relação a isso é que foi absolutamente desconfortável. E eu não sei como é que fica o Levi nisso tudo. O Miller falou que os jogadores gostam dele, e é verdade, ele é um cara do bem e um grande profissional, mas eu não sei se isso funciona, porque eu acho que os caras têm que dar prestígio, prestigiar quem está no cargo. Por exemplo, vou dar o máximo que eu puder para segurar o professor Levi aqui. Vou jogar aquilo que eu sei, 10% mais, para segurar o professor Levi. Quando cria essa situação, eu não sei como ele vai se sentir, por exemplo, em substituir ou sacar do time alguém que deu grande força para ele continuar. Tem isso também. Eu acho que isso provoca um conflito na cabeça dele. Amarra o cara, né? Exato, refém. Talvez seja a palavra. Não, mas aí divide as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, talvez não tenha. Principalmente com o Levi. Então, mas o mundo ideal seria esse que você está falando, também acho. Mas eu não sei como é que o jogador que prestigiou, dei uma força pro cara, tá me sacando. Ingrato. Não, mas aí foram até os reservas, hein? Até os reservas disseram. Pra ele ficar. Mas aí tem muito de bando, né? Bando ou massa. Que vai na que vai na manada. Né? A gente sabe muito disso. Né? O vaso quebrou, então, está dizendo? Eu acho. Não rachou, quebrou. Não, eu não sei que quebrou. Eu só acho que é ruim pro Levi. Não foi legal pro Levi. Entendeu? Eu acho que ele vai enfrentar dificuldades. Hoje, por exemplo, foi vaiado lá. Ele, Lucas Lima e o Zeca. De novo. E ele deu uma entrevista dizendo que não compreende isso, que os jogadores foram bacanas e tal. Mas a torcida, cada vez que entrar em campo, vão pegar no pé dele. Porque o presidente não fez isso. A gente sabe como funciona, você falou bem, os dirigentes. O presidente tomou o pulso da torcida. Porque ele já vinha sendo criticado pela torcida faz tempo, ou não? Sim. Tá certo? Então tomou o pulso. Vocês querem uma cabeça? Entregarei. Então eu acho que essa novela não acabou ainda, Flávio. Acho que nós teremos outros capítulos sobre isso. Herodes entregou a cabeça a Salomé de João Batista, certo, Miller? É isso? Você que leu a Bíblia várias vezes. Então, várias vezes. Você lembra, já tinha visto isso antes? Que eu me lembre, não. Mas é possível que tenha acontecido, porque quando se trata de cartola brasileira, tudo é possível. Há uma coisa absurda, o Miller tem razão quando diz assim, se eu fosse o Levi, entregava a rapadura, diz, olha aqui vocês, vai embora. Isso aqui no devido lugar, porque é inacreditável esse tipo de Não, o assessor de imprensa dele publicou que ele tinha saído. Sobretudo porque o Levi é um dos raríssimos indivíduos, eu não estou nem falando de técnico de futebol, indivíduos que vive no futebol e que vive do futebol, né, brasileiro principalmente, inteligente, primeiro ponto. Segundo, divertido, né, coisa que você não encontra. Terceiro, independente. Porque faz porque e quarto, extremamente competente no trabalho dele, sabe? O presidente fez uma alusão, uma metáfora sobre omelete com... Não entendi nada. Ninguém entendeu nada. Não sei o quê. Um troço indigesto. Aí você olha e lembra do velho Otto Glória, né? Assim, não dá para fazer omelete sem ovos. E é o que o Levi está fazendo. Ele está fazendo omelete sem ovos. O Santos não tem elenco. É super valorizado. Exato, não é super valorizado, não existe. O elenco é fraco. E com o Levi está em terceiro lugar. E os melhores Está jogadores. com os mesmos 6 pontos de diferença do Palmeiras. Mesmo 6 pontos. Está bem colocado. A questão aqui de detalhezinho. Agora a torcida pede. Aqui, você falou, a torcida pede a cabeça do Levi, do Lucas Lima, do Zeca. Provavelmente, se estiver jogando do Renato, quer dizer, dos melhores jogadores e o técnico melhor possível. Porque a torcida é isso. A torcida pediu, você mesmo contou a cabeça do Amaral e do Sócrates. Eles escolhem os melhores para pegar no Mas vai um negócio absurdo. Vai 4 mil na Vila Belmiro a essa altura do campeonato.
Não, já ia, terceiro já ia lugar, com o Neymar. 4 mil pessoas. Já ia com o Neymar. Pô, o Levi tem cerca de 60% do índice de aproveitamento. O Santos está em segundo, terceiro lugar, lugar tem o ano inteiro. 59%. O que é que esses imbecis estão querendo? O Amaral, você já tinha visto isso? Não. E você sabe de uma coisa, Flávio? Quando você começa a expor a verdade para as pessoas verem, incomoda. Ninguém aceita. E o Levi tem isso. Eu gosto dele por causa disso. Ele simplifica em tudo. Ele não inventa. Não fica dando volta para falar ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele fala aquilo que a cabeça dele pensa e o que ele é, o que ele transmite para os atletas. E isso incomoda muita gente, tanto na parte diretiva, certo? Como torcedores. Tem torcedor que não aceita, não quer. Qual é o trabalho ruim que o Levi está fazendo? Está fazendo um trabalho maravilhoso. E o pessoal está falando do Palmeiras. O time está jogando feio. Exatamente. E o pessoal está falando do Palmeiras, esquece o Santos. E o Santos vem atrás, pela zerada. Se o Corinthians ganhar amanhã, os dois estão a 6 pontos. Sabe o que acontece, Flávio? Pegando o gancho do Amaral aqui, é que o Levi, ele fecha com o grupo. Exato. Ele não fica fazendo média com o diretor. Exatamente. Quem despediu ele foi o diretor. Não foi nem o presidente. Lá na viagem do Recife para cá. Então o Levi nunca puxou saco de diretor, de presidente, de nada. Ele fecha com os jogadores. Isso aí. Sempre fez assim. Aí o diretor fala, poxa, o cara não me dá moral, não senta do meu lado no avião. Pô, nunca vai fazer isso. Olha aqui, o Santos tem um elenco pobre. E os principais jogadores, Renato, que é um jogador essencial para o time, não está podendo jogar. O Bruno Henrique não está jogando. Bruno Henrique é o melhor jogador do Santos. Bruno Henrique não pôde jogar. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Joga muito. Cuspiu na cara do outro lá. Não interessa, mas ele cuspiu na boca do cara. Mas não pôde jogar. O Vitor Bueno, que foi essencial na campanha do ano passado, está quase um ano lá no estaleiro. Quer dizer, você vai somando, a dupla de zagueiros principal está há muito tempo machucado, sem jogar. É verdade. Gente, deixa eu falar, Paulinha, vamos para as fotos, para os vídeos. Só quero dar um recado que você será uma das estrelas do Troféu Mesa Redonda no final do ano, aquela festa espetacular. De repente, o Levir Coupe é um dos homenageados, por que não, né? É uma votação popular e a gente não sabe o que acontece. A festa será gravada no dia 5 de dezembro aqui na Gazeta, no domingo seguinte será exibida para você. E mais uma vez este ano a gente tem a honra, a alegria de ter duas empresas maravilhosas ao nosso lado. A LuxColor e também a Baltec, duas empresas nacionais maravilhosas, empresas queridas que estão conosco há muito tempo, de extrema qualidade e que a gente recomenda demais e mais uma vez estarão na nossa grande festa, 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Fotos e vídeos, Paulinha? Fotos e vídeos. Vamos começar com Marcela, Alex e Mariana, que são corintianos de São Mateus, lá na Arena. Olha só. Também tem Vinícius Pirillo e a família corintiana de Capão Redondo, São Paulo. Ronaldo e Iago são São Paulinos de Itaquaquecetuba. Também tem Matheus, o pequeno palmeirense aqui da capital paulista. Silmara e Darcy vendo a vitória do São Paulo no Pacaembu. Edson, santista, comemorando o aniversário em Guarulhos. E o vídeo agora do Vanderlei, corintiano, lá de Mogi das Cruzes. Um abraço para todos aí. Meu nome é Vanderlei, eu sou aqui de Mogi das Cruzes. E eu não trocaria um título do meu Corinthians por um rebaixamento do São Paulo, na boa. E ainda acho que o São Paulo vai ser rebaixado esse ano. Com essa vitória e tudo, mas ainda acho que o São Paulo vai ser rebaixado esse ano. Tá bom? Obrigado a todos e um grande abraço para vocês. Já que ele falou do São Paulo, vamos mostrar o São Paulino Márcio de Sorocaba, mandando um abraço para os nossos convidados. Boa noite, pessoal do Mesa Redonda. Aqui é o Márcio de Sorocaba. Eu queria fazer só um agradecimento para o Nazi. Nazi, obrigado pela força que você dá para o nosso tricolor. A gente não vai cair não, cara. Apesar do pessoal secar aí, mas a gente não vai cair não. Um abraço para o Amaral também, que formava a dupla de zaga melhor que eu já vi com o Oscar, tá? Jogava fácil. Um abraço, brigadão.
Bacana, é muito querido, não é meu Amaral, nem se fala, né? Eu queria aproveitar só porque amanhã é aniversário do Rei Pelé e também de Matheus Camargo, que é atleta do Sub-17 do Juventus da Moca. Então, parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus? O Pelé não? E parabéns, Pelé! Parabéns, Pelé! Pô, 77 anos do nosso rei querido. Meu amigo Pelé. Venha com a gente tá com saudade de você. A gente ia lá no filme do Pelé que foi lançado, né? Que infelizmente o Pelé não pôde ir. Nosso querido rei tá sempre vendo a gente lá no Guarujá. Sempre. Vamos nessa, estamos com saudade de você. Vamos pro nosso Mesa Quadrada? Ele precisa parar com esse negócio de ver. Fala, galerinha do Mesa Redonda! Tá começando o Quadrada. É isso aí, rapaziada. E começamos, como sempre, com charadinha, Guilherme. Qual que é a charada? Qual é o assistente técnico que trabalha num pet shop? Não sei. É o Murtosa. Essa foi boa. Carvaco aí, Carvaco. Muito bem, cara. Galera, vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana, Vini? Bora lá, eu, você e o Murtosa. Tá começando... Giro da Semana ao Show. 18 de outubro, Inglaterra. Quem disse que pouca idade é sinônimo de falta de experiência? O goleiro do Benfica mostra ter experiência em testar o juiz. 19 de outubro de 2017, São Paulo. O mundo presencia um fato excepcional. Tão raro quanto um eclipse lunar. Ou um tsunami. Borja, o colombiano, faz um gol. Acredite se quiser. Veja com seus próprios olhos. Depois do golaço sofrido, o goleiro Aranha recebeu o prêmio de pior aracnídeo do ano pela revista Animal Planet. Eu fiquei tanto tempo no banco que eu tava até pensando em largar o futebol e virar gerente de banco. 20 de outubro de 2017, Santos. A equipe do Santos anuncia que Levir não segue no comando da equipe santista. Mas contrata um novo treinador, Levir Coupe, que é mandado embora, mas segue treinando a equipe da Vila Belmiro. Que semana foi essa, hein, Guilherme? Maravilhosa, coisa linda. Eu posso fazer outra charadinha pra terminar, que veio aqui na ideia, assim? Vai, faz. Qual é o jogador que trabalha embaixo da terra? Embaixo da terra? É o Mineiro. Nossa. Muito ruim, velho. Pessoal, lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, mande seu recadinho pra gente, ou então dá um toque no Instagram lá, @GuiCamarda e Vini Rodrigues TV. É isso aí, um abraço e fique com o Celso Cardoso, é claro. Beijo! Bora lá! Que beijinho doce que ela tem. Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Vê me abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Parabéns, Celso, sertanejo de raiz. Intervalinho, na volta você vai saber o resultado da nossa enquete, hein? O Palmeiras tem competência para destronar o Corinthians? Vamos lá, gente volta. Paulinha, a última enquete, qual foi o resultado? O resultado da pergunta: o Palmeiras tem competência para tirar o título do Corinthians? 97% das pessoas disseram que sim. 93%, desculpa. 93% das pessoas disseram que sim. O Palmeiras tem competência. E claro que as outras 7% de pessoas falaram que não. Feliz, 93% sim? 93% disseram que sim. Gente, a melhora da morte, gente. Meu querido Nazi, prazer enorme te receber aqui. Amaral, ótimo te receber aqui sempre. Muito obrigado. Prazer. Vanderlei, boa noite. Chico Lange, boa noite. Mestre Alberto Heleno, boa noite. Miller, boa noite. E amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva. Estarei ao lado do mais belo casal da TV brasileira. Agora Michele Janela e Celso Cardoso. Um abraço, tchau.